nosso boa tarde. É uma satisfação estar com vocês aqui no CEMIT 2021. Né? E desta feita estamos recebendo aqui o José Elias Queiroga, né? Que é um paraibano, casado, né? Atualmente mora na Alemanha, né? É engenheiro de software. Ele é formado em tecnologia e processamento de dados aqui pela Asper, aqui de João Pessoa. Tem mestrado na área de engenharia de software pela UFPE e já tem um bom tempo como engenheiro de software e hoje trabalha na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Né? Então, ele vai compartilhar conosco aqui, bater um papo sobre como é que se deu. Porque, por exemplo, hoje em dia, Zé, hoje em dia é comum, por exemplo, o pessoal já está trabalhando, o mercado se abriu, né? Mas alguns anos atrás, por a tua geração e a minha, pior ainda, quer dizer, a gente não tinha essa perspectiva de sair, não é? Concorda? Eu acredito que você vai dizer aí, mas assim, eu te conheço seu pai, seu irmão, eu tive a honra de ter vocês aí como excelentes alunos lá na Asper, né? No teu pai na primeira turma de processamento de dados e vocês vieram em seguida. E assim, naquele tempo a gente não tinha essa perspectiva de sair. Né? Então, assim, e isso agora, com o home office, nós já temos alguns alunos trabalhando para o exterior e tal, interagindo, etc. E eu digo sempre, tem que ter idioma, tem que falar inglês, né? Tem que correr atrás, tem que se preparar, tem que investir, tem que ter fluência, né? Além da questão das hard skills, né? As soft skills, a questão de, por exemplo, você deve falar aí, conviver com pessoas de religião diferente, com um ponto de vista diferente, com princípio, criação, cultura, né? Que aí deve ser uma torre de Babel nessas empresas aí e tal. Mas aí, como eu falei, o tema será o desenvolvimento de uma carreira na área de software no mercado internacional. Então, eu vou passar a palavra agora para o José Elias Queiroga, que vai nos abrilhantar. Quem quiser fazer pergunta, vai fazendo aí pelo chat, tá certo? E a gente vai anotando aqui. Ele deve falar mais ou menos alguma coisa em torno de 1 hora, apresentando as vivências, as experiências dele, como é que ele chegou hoje a estar ganhando aí em euro, né? Que é o sonho, né? Todo mundo aí, o euro quase R$8, aí R$7. Então, assim, todo mundo, opa, queria ganhar euro. Então, assim, de repente, ele vai tentar passar a sua vivência, a sua experiência, né? E a gente vai tentar captar isso aí. No final, quando ele terminar a apresentação, a gente vai, então, eu vou apresentar aqui as perguntas mais interessantes que surgirem, e a gente vai tentar permitir que, quem sabe, amanhã, vocês, alunos aí do curso de ADS em Monteiro, né, e outros de outros campos que estão assistindo, possam trilhar esse caminho. Então, o Zé vai ser o nosso mentor aí na questão de uma carreira internacional na área de software. Então, meu amigo, você está com a palavra, vou ficar aqui no bastidor. Qualquer dúvida, estamos aí para dar suporte, beleza? Valeu, Paiva, obrigado. Antes de tudo, queria agradecer o convite, é uma satisfação poder compartilhar essa experiência. Você falou tudo, né? Nossa geração era coisa bem mais complexa, esse tipo de coisa, mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a comunicação é tudo, a democratização da comunicação, tudo agora é possível. E é isso, o que eu vou tentar falar aqui, eu vou tentar trazer realmente coisas que aconteceram comigo, aconteceram com colegas aqui, e tentar passar um pouco, um relato da minha vivência aqui. Não é nada assim, tipo, não vou, apesar de ser assim, um relato na carreira internacional na área de software, eu vou tentar não entrar nada muito técnico, não vou falar nada técnico, porque isso é a parte mais fácil de toda essa trajetória, porque você é um engenheiro de software, você é um cara bom, você aprende, tem várias formas de aprender, mas o lado mais difícil a gente não aprende numa faculdade, a gente não aprende numa escola, a gente aprende mesmo na vivência. Então, essa parte aí, que foi uma coisa que eu não tive antes de vir para cá, tive que aprender mesmo no tapa, né, como se diz. E aí eu vou tentar passar esse relato e fazer com que talvez isso ajude outras pessoas que tentem também seguir o mesmo caminho. Eu tenho uma apresentação aqui, pai, eu vou tentar compartilhar. Um momento. Eu acho que essa apresentação é legal para poder guiar, né? Veja aí se você consegue. Eu nunca usei isso aqui antes. Share screen. Tem esse compartilhar aí, Zé, o botãozinho compartilhar. Isso. Pronto. Um minutinho. Tá. Beleza, achei. Porque eu tenho 2 monitores aqui, eu estava me enrolando um pouco.
Você consegue já ver aqui minha tela? Ou não? Chegou. Carreira internacional na área de software, um relato, chegou, beleza. Isso, perfeito. Pronto. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro falar quem sou eu. Eu sou esse maluco aí que está usando essa máscara. Essa foto foi no início da pandemia do Covid-19, então é curioso, essa foto foi tirada no dia que aqui foi obrigatório usar máscara em lugares fechados, como restaurantes, mercados, assim vai. Então, todo mundo aqui já estava meio noiado com isso, ninguém sabia o tamanho dessa confusão. Só que essa minha cara de louco, a época eu estava tentando escolher que cerveja eu ia levar para casa. Brincadeira essa parte. Então, meu nome é José Elias Queiroga Araújo, curiosamente, sou ex-aluno do IFPB, mas quando era Escola Técnica Federal, terminei o curso em 1999, fiz o curso de eletrônica, e para mim foi uma satisfação hoje voltar para o IFPB e dar essa palestra aqui, compartilhar a minha vivência, meus relatos, a um local para alunos, pessoas que trabalham, alunos que estão nesse ambiente, num local que, para mim, foi um divisor de águas. Né? Eu tenho muita gratidão pelo IFPB, pela antiga Escola Técnica, porque foi lá que eu aprendi tudo que eu sei hoje em termos de base. Então, tudo que eu sou hoje, sou grato a esse momento que eu tive lá. Então, eu queria deixar até aqui, Paiva, um agradecimento a todos os professores que eu tive na época. Não sei se eles vão chegar a ver esse vídeo, mas queria já deixar aqui o agradecimento. Todo mundo da área de processamento de dados, de eletrônica, e é isso. E também dar uma mensagem para os alunos do IF que aproveitem esse momento que vocês têm, porque aí sim é um local onde vocês têm muito a agregar na carreira de vocês. Como o Paiva falou anteriormente, sou mestre em ciência da computação pela UFPE, no CIM, em Recife. Tenho mais de 18 anos de experiência em desenvolvimento de software. 18 anos, assim, que eu contei comprovados, mas tirando a época que a gente fazia aqueles trabalhos, assim, sem comprovação, tem muito mais aí. E sou 50% paraibano e 50% pernambucano. Como assim? Porque eu sou paraibano, nasci em João Pessoa, minha carreira foi toda em João Pessoa, tanto educacional como profissional, mas aí com 24 anos eu fui para Recife e fiquei lá até antes de vir para cá. Então, eu diria que minha vida ela foi dividida em dois momentos importantes. A minha vida em João Pessoa, onde eu nasci e me criei, e minha vida profissional foi dividida em Pernambuco, onde lá eu comecei uma experiência fantástica em grandes empresas que eu trabalhei lá, como o CESA, o Projeto Motorola também, e que me ajudou muito nessa ascensão. E também, lá eu me casei, lá eu tive filho, criei uma família, então tenho um carinho muito grande por Pernambuco e Recife, especificamente. Sou pai do Lucas, meu filho que tem 10 anos hoje, está aqui já fazendo uma zoada ali também. Moro atualmente na cidade de Hamburgo, na Alemanha, fica aqui no norte da Alemanha. Hamburgo é uma cidade portuária, ela tem o segundo maior porto da Europa, só perde para o porto de Rotterdam, que fica na Holanda. É uma cidade muito bonita, uma cidade bem internacional, e aqui existem culturas diferentes. Aqui é uma mistura de tudo, é bem legal morar aqui. E aqui eu trabalho na Freenow, uma empresa de mobilidade. Assim, ela começou com uma empresa que fornecia uma forma de você... Tipo hoje tem o Uber e o Easy Taxi, né? Uma empresa que você consegue pegar táxi, carros privados pelo celular. E hoje ela já se expandiu e é uma empresa de mobilidade, então não só carros privados e táxis, mas ela também oferece outros tipos de mobilidade, como aquelas motocicletas elétricas, patinete, bicicleta, carro compartilhado, vans. Então, o objetivo da empresa é fazer com que você se locomova dentro de uma cidade sem precisar ter carro. E hoje ela está presente, se não me engano, em 10 países, porque está o tempo todo a gente lançando produto em países diferentes aqui na Europa. Está em 10 países, é uma empresa alemã, e estamos em 10 países hoje aqui na Europa. E aqui na Freenow eu exerço o cargo de Engineer Manager, que é basicamente o cargo de gerência de engenharia. Eu entrei na empresa como desenvolvedor back-end, e depois de um ano trabalhando, fui promovido para líder de equipe, fui líder de back-end, e há um ano e meio já estou exercendo o papel de Engineer Manager, que é basicamente um coordenador de equipe. Então, eu sou responsável não só pela parte técnica, mas também pelo desenvolvimento pessoal da minha equipe.
E aqui são os meus contatos. Se eventualmente alguém, né, tiver curiosidade, quiser entrar em contato comigo, não tem problema algum, pode entrar em contato comigo, serei grato e responderei todas as mensagens que puderem chegar, meu e-mail e minhas redes sociais. E é isso. E aqui vamos começar. Uma odisseia da carreira internacional. Uma longa viagem a um mar de cheio de desafios. Como o Paiva falou antes, isso é uma coisa que antigamente não era tão comum, né, uma pessoa ir fazer uma aventura em outro país e trabalhar numa empresa internacional. Paiva, antes de tudo, você consegue me escutar bem, não consegue? Alô? Oi, sim. Alto e bom som, tranquilo. Pronto, beleza. Desculpe me interromper no meio, é porque eu comprei esse headset há pouco tempo, eu queria testar aqui rapidinho. Primeira. Pronto, beleza. Então, antigamente era difícil acontecer algo desse tipo, porque era primeiro de tudo, né? As empresas elas não eram grandes como são hoje. Então, e a internet também era uma coisa, estava no início, então a conectividade era uma coisa realmente só para quem tinha dinheiro para poder comprar um computador potente, para quem quisesse ter uma conexão com a internet. E também um conhecimento não era tão democratizado como é hoje. Então, antigamente, para você ter um conhecimento de uma pessoa, uma mesma idade hoje, antigamente, há 10, 15, 20 anos atrás, 20 anos, 25 anos no mínimo, ele tinha que se esforçar muito mais para poder ter um conhecimento do que uma pessoa tem hoje e poder se projetar para mercados internacionais. E aí, com a evolução da tecnologia, com a abertura dos mercados, com a internet, com a democratização da informação, isso mudou totalmente. E tem uma coisa bem legal, que as empresas também acharam os brasileiros, não só os brasileiros, mas também acharam as outras comunidades. Hoje, uma empresa, se você quiser ter uma carreira internacional, hoje é possível sem sair do país. Você pode ficar em Monteiro, em João Pessoa, em Recife, em qualquer lugar do país, trabalhando para uma empresa de fora. E ganhando em euro, ganhando em dólar. Isso já é possível, eu tenho vários amigos que fazem isso, porque eles descobriram que, com a pandemia, inclusive, eles descobriram isso, que é possível, sim, manter uma célula de desenvolvimento em outro país e pagar em dólar para aquele cara, e ele vai acabar pagando menos do que ele pagaria lá nos Estados Unidos, por exemplo. Mas só que para o brasileiro, que o dólar está o quê? Está 6, 5, 6, vai ser bem mais vantajoso trabalhar para uma empresa de fora do que trabalhar para uma empresa ganhando em real no Brasil. E funciona, né? Funciona. Então, tem empresas hoje que fisicamente ela não existe. Ela existe toda virtual e ela mantém células em diferentes partes do mundo. Uma célula no Brasil, outra na China, outra na Índia, e ela consegue manter o negócio dela rodando por 24 horas. Enquanto no Brasil é dia, na Índia é noite, então ninguém está trabalhando, mas quando o Brasil vira noite, na China vira dia, e o pessoal está trabalhando. Então, ele tem um negócio dele rodando por 24 horas. Isso, para ele, é vantajoso, é muito legal e funciona, né? Só que aqui a gente está falando um pouco a mais, além disso, não só a parte profissional, né, de você ter uma experiência de trabalhar com uma empresa de fora, ganhando uma moeda internacional, poder conversar uma outra língua que não seja o português, mas também estamos falando em ir, né, para ir para o país em loco e vivenciar essa experiência na prática, né? Então é isso que eu vou tentar trazer aqui. Como eu falei, eu vou focar nessa vivência, eu vou focar no que é mais difícil, porque saber programar, saber desenvolver um sistema, isso é a parte mais fácil, pode acreditar. O resto é aqui onde vem, literalmente, onde você vai ter que tirar todo aquele esforço para poder prosseguir. Então, eu criei uma jornada, aqui, literalmente uma odisseia, né? Uma jornada, e eu vou começar do começo, né? Beleza, por onde começar? Antes de qualquer coisa, você tem que decidir se realmente é isso que você quer. Pode parecer, mas claro, quem que não quer ir morar na Alemanha, nos Estados Unidos, na Polônia, em Portugal e trabalhar e ganhar uma moeda mais valorizada? Difícil responder, porque às vezes você fala dizendo que sim, mas na hora do vamos ver, na hora lá que você está para ir, as coisas mudam. Então, responder essa pergunta é muito importante, porque dependendo da resposta, você segue todo um processo ou você recua e toca uma outra frente. Então, decidir realmente se é isso que você quer, certo? Isso é muito importante. Segundo, é onde você vai atuar. A área de software, ela é muito, quer dizer, a área de tecnologia no geral, ela é muito vasta. Ela começa desde o desenvolvimento de software, passa para a área de qualidade, a área de testes, você pode ingressar na área de agilidade, você pode ser um Agile Coach, um Scrum Master, enfim, pode trabalhar com muitas coisas, que não vai mexer com código, mas vai ajudar equipes a se desenvolver.
pode trabalhar com Data Engineering, que é a parte de Machine Learning, a parte de Data Science, que está muito em alta hoje em dia, né? Está muito em voga isso. E a parte de IT Support. A parte de IT Support é uma parte que não está... É tecnologia também, mas ele demanda um pouco mais, um conhecimento um pouco mais diferenciado, mas também está muito em alta, porque sem isso, nada que eu falei em cima funciona. Então, a parte de IT suporte ela é vasta, ela pode não só ficar na parte de hardware, você dá suporte a hardware, mas também você pode dar suporte a infraestruturas de rede, ser administrador da Amazon, da AWS, tudo isso aí eu considero como IT suporte, e eu coloquei 3 pontinhos porque essa lista vai infinito, né? Tem muitas outras coisas aí. Então, saber onde você está, saber para onde você quer ir é importante. Qual é a área que você está? Geralmente, quando a pessoa está numa graduação, num curso de pós-graduação, isso já está claro para a pessoa, mas eu conheço pessoas que ficam nesse, né, um pé no desenvolvimento e um pé em data science, e fica naquela, mas saber, né, focar para onde você quer ir realmente é importante. Segundo, verificar o que está, como é que você faz para procurar essas vagas, porque uma vez que eu decidi que eu quero ir, uma vez que eu vou atuar na área de desenvolvimento de software, quero ser um developer, você precisa encontrar aonde essas vagas estão, né? Então, assim, existem várias ferramentas que você pode utilizar para já começar a dar uma olhada nisso. Tem um LinkedIn, tem um Xing, tem um Glassdoor, Quora, Reddit. Então, todas essas ferramentas ajudam nisso. Eu coloquei umas setas no LinkedIn, porque hoje o LinkedIn acho que é a ferramenta mais importante que tem hoje, que facilita a busca de vagas, facilita o compartilhamento de currículo. É uma rede social, né? A gente usa como se fosse uma rede social, só que é bem focada. Hoje em dia, todo mundo que é da área de tecnologia tem uma conta no LinkedIn, mas LinkedIn ela é muito mais do que uma rede social. Se você existe uma licença lá, que é a licença LinkedIn Jobs, que ela é uma licença paga, não é free, e você comprando a licença premium, você vai ter acesso a funcionalidades que hoje que você na conta free, na conta gratuita, você não tem. Então, ele garante que, não é que ele garanta, mas você, ao procurar por uma vaga de emprego lá, ele já te coloca direto em contato com um headhunter, né, que é aquela pessoa que fica caçando especialistas no LinkedIn. E uma outra dica que eu dou aqui é o Glassdoor, esse verdinho aí. O Glassdoor, ele é parecido com o LinkedIn, mas ele não chega a ser uma rede social, mas ela é legal porque ele também dá informações das empresas. Então, por exemplo, eu vou começar um processo seletivo, sei lá, vamos usar a Frinal, onde eu trabalho como exemplo. E aí eu quero saber como é que é o processo seletivo, eu quero saber como é que as perguntas são feitas, que perguntas são feitas, eu quero ver experiências da galera que fez, porque quando você está nessa etapa aqui, você não sabe nada, você é literalmente cego, né? Você não sabe nada, você vai... tanto que é por isso que as pessoas falam que é muito difícil alguém passar na primeira tentativa. Geralmente você vai fazer uma, leva pau, vai para a segunda, leva pau, e lá para a terceira, quarta, que você consegue, porque você vai ganhando experiência, você já vai sabendo como é que as perguntas são feitas e tudo mais. E no Glassdoor, ele já diz, né, tipo, final, eu posso, por exemplo, fazer um processo seletivo na final, ir lá e relatar a minha experiência. Eu fiz, me perguntaram isso, me perguntaram aquilo, pá, e você vai vendo um relato de todo mundo lá. Então isso é legal, você pode ver comparação de salário, como é que é o salário de um engenheiro de sistemas, como é o salário de um data analysis, e assim vai. Então, essa ferramenta aqui, se você souber usar direitinho, ela é muito interessante, ela é muito legal. E o resto aqui, o Xing é bem parecido com o LinkedIn, só que ele é muito forte aqui na Alemanha, especificamente. Eu não sei se outros países usam ele, mas pelo menos aqui na Alemanha, ele é muito forte. Acho que talvez mais do que o LinkedIn. Mas isso também é uma rede social. Você cria uma conta lá e pode ficar navegando nas ofertas de emprego. Paiva, se você quiser interromper, fazer qualquer outra pergunta, fica à vontade, tá? Eu tô aqui, isso é mais um bate-papo e tal, e fica à vontade para interromper, se você quiser me perguntar no final, fica à vontade. A gente está deixando as perguntas para depois, aí, assim, por exemplo, nosso coordenador perguntou se você já falava alemão. Você fala alemão? Eu só falo inglês, como é que você se comunica aí? Perfeito, uma pergunta interessante. Eu vim para cá, né, para a Alemanha. Na verdade, a Alemanha não era o meu target, não era o meu objetivo. O meu objetivo era ir para a Holanda, porque eu tinha um foco, eu tinha um objetivo de ir para a Holanda, que inclusive, eu escapei de falar isso, mas foi muito bem acertando que eu acabei lembrando algo que eu não falei. Nesse primeiro ponto aqui, que é decidir realmente se você quer ir, você tem que ter um propósito, né? E o propósito que eu tinha na época era de ir para a Holanda porque eu tinha um objetivo pessoal. A gente queria ir para lá porque a minha esposa queria fazer um tratamento médico que ela queria fazer, e aqui no Brasil não tinha, e achamos uma clínica na Holanda especialista no tratamento que ela queria fazer,
E, ó, beleza, agora só que para ir para lá não dá para ir, né? E voltar. É muita grana. Então, vamos arrumar malha e vamos de vez. E aí foi quando eu comecei todo esse processo aí, para poder permitir isso acontecer. E também para poder permitir que meu filho cresça num ambiente, para outro país, ter acesso às outras línguas, outras culturas e assim vai. E aí eu tinha um target, era Holanda. E aí eu não consegui a Holanda, na primeira vez, não consegui a segunda vez, e eu tentei abrir mais um pouco o leque e consegui vir para a Alemanha. E das empresas de tecnologia, a língua local, ela não é obrigatória. Como assim língua local? Vamos supor, a Holanda, você não precisa falar holandês. Na Alemanha, você não precisa falar o alemão. Porque essas empresas grandes, elas são empresas multiculturais, então elas adotam a língua inglês como uma língua padrão. Então, o inglês é uma língua padrão. Então, se quiser realmente vir para cá, o inglês ele é uma coisa fundamental. Talvez se você for para Portugal, né, como ela fala em português, o inglês talvez não seja muito forte. Mas depende da empresa, porque se for empresa portuguesa mesmo, que só emprega portugueses e brasileiros, e os clientes são portugueses, aí beleza, tudo bem. Mas se a empresa for em Portugal, mas ela atende clientes em outros países, porque na Europa aqui é tudo apertadinho, né? Então, assim, você atravessou a fronteira, já tem outro país falando outra língua lá. Se ela tem clientes de outros países, então ela tem que se comunicar com esses clientes em alguma língua, ou a língua nativa deles, ou a língua padrão que é inglês. Então, eles adotam o inglês. Então, 99% dos casos dessas empresas que contratam pessoas de fora, eles têm inglês como língua padrão. Eu não falo alemão, quer dizer, eu já falo um pouquinho, mas é porque eu já moro aqui há 4 anos, quer dizer, vai fazer 4 anos, 3 anos e 9 meses. E aqui, né, com toda nessa luta aqui, a gente acaba aprendendo, eu faço o curso de alemão também. Talvez meu filho fale melhor do que eu, né, porque ele está em escola, ele está estudando, ele está sendo alfabetizado em alemão, então, para o caso dele é diferente. Mas para vir para cá, a língua local não é obrigatória. Ela é importante, que eu vou falar nos próximos slides, ela é importante, mas para outros casos. Mas para poder entrar aqui, ela não é primordial. Beleza? E aqui eu faço o seguinte, ó, isso aqui é mais mas, como é que eu poderia dizer? É um feedback que eu dou das áreas que estão em alta. O que é que está quente hoje no mundo da tecnologia? Essas tecnologias aí. Então, aqui na Europa, particularmente falando, eu diria que o Java e Kotlin são linguagens que o pessoal está usando muito. Não só para a parte de servidores, back-end, mas também para a parte mobile, né, parte celular Android. Então, tem muita gente usando Kotlin e quase não usa Java para nada, para resolver para Android, é tudo Kotlin. E Python para scripts de infraestrutura, PHP para fazer sites web, React também para poder fazer tanto a parte mobile como a parte web também, porque você tem a parte do React que ele renderiza, né, para diferentes formatos de tela. O Node.js também para a parte de servidores. Kafka para poder fazer toda a parte de mensageria e comunicação assíncrona. O Kafka hoje está muito em alta, essa parte aí. É uma coisa que eu até me assustei que todo mundo que, quando fiz as entrevistas para entrar para cá, usam Kafka. Eu entrei na final hoje, a final usa Kafka. E o Kafka está nas partes do core do negócio, nas partes importantes, né, do negócio. Então, saber Kafka realmente é uma coisa bem importante. E o Data Science, em geral, que é uma outra área completamente à parte da parte de engenharia de software, a parte de Data Analysis, Data Science, Data Machine Learning, que é uma coisa completamente diferente, né? Assim, é uma outra área. E também está muito em alta, porque as empresas hoje elas tomam decisões baseadas em dados, elas tomam decisões baseadas em informações que as empresas geram e tudo mais. Então, quem hoje está se informando em Data Science, ele está encontrando um futuro muito promissor, porque tem muita vaga na Data Science, muita vaga mesmo, não é pouca, não é muita. E os salários também não são salários baixos, são salários altos, porque para encontrar profissionais nessa área, é bastante complicado, então eles tentam colocar o mais atrativo possível para poder atrair os melhores. E no meio aí está a AWS, que é a Amazon, que é a parte toda de infraestrutura, e tudo isso roda na nuvem, né, na cloud da Amazon. Então, se souber a Amazon, você tem uma vantagem absurda na frente de outros concorrentes, porque você não só vai ser apto para desenvolver o sistema, mas também vai estar apto para poder manter a infraestrutura, que é fantástico. Então, tem essa parte de DevOps também, que está muito em alta hoje, que é você tomar conta do seu sistema e também onde ele vai ser colocado. Então, essa aí seriam as tecnologias que eu falei que
estão em alta hoje, estão em vigor, né? Então, assim, muitas empresas aqui na Europa estão procurando profissionais que tenham esses conhecimentos. Aí você pergunta, precisa saber tudo? Não, claro que não. Se você souber pelo menos 2 desse aí, já está ótimo. Tá, vamos baixar um pouquinho. Se você souber muito bem, já está ótimo. Então, eu posso ser um programador Java muito bom, com, sei lá, 5, 6 anos de experiência, mas não saber nada do Node.js. Não tem problema nenhum. Você vai aplicar para uma vaga onde o conhecimento de Java é fundamental. Então, eu sei muito Kotlin. Beleza. Quem sabe Kotlin, sabe Java, porque são linguagens muito parecidas e eles têm umas sintaxes parecidas, eles rodam em cima da mesma JVM. Então, eu não sei nada de Java, mas eu sei Kotlin. Então, beleza. Então, se eu sei Kotlin, eu já estou apto para poder programar para celulares Android, posso programar também para back-end. Então, assim, você consegue cobrir, né, muitas áreas de atuação. Mesma coisa acontece para Node.js, que se eu sei Node.js, eu sei JavaScript, que no Node.js é tudo em cima de JavaScript. Eu sabendo JavaScript, eu não só sei a parte de back-end com Node, mas eu posso também ser apto para trabalhar com a parte de front-end, fazer a parte full stack. Então, assim, isso aí é mais uma informação que eu daria do que eu vejo por aqui, né? Então, se você está realmente vislumbrando a possibilidade de para poder ir para fora, assim, atacar uma dessas tecnologias aí seria uma boa. Não estou dizendo assim, por exemplo, tem alguma que eu sei que não está aqui, então quer dizer que eu não vou. Não, não é isso. Né? Obviamente vai ter vagas, por exemplo, Ruby on Rails não está aqui, mas eu sou muito bom em Ruby on Rails, você pode tentar achar uma vaga e submeter e passar, não tem problema nenhum. Mas assim, eu estou apenas falando baseado no que eu vejo, né? Compartilhando com amigos de outras empresas que moram por aqui, participando das comunidades que eu eventualmente converso com outros desenvolvedores. Isso é uma coisa que realmente está bastante em alta. E aí começa a preparação. Vou me preparar para poder tomar a decisão, quero ir, quero morar fora, quero ter uma experiência internacional, quero trabalhar em outra empresa, vou me preparar. Essa preparação pode demorar um tempo, principalmente para aqueles que ainda estão terminando um curso de graduação ou começou agora a experiência profissional em alguma empresa. Então, essa preparação pode demorar um tempo, mas se aqueles que já têm uma certa experiência, essa preparação é apenas uma questão de ajuste. O primeiro ponto que eu falo aqui é realmente decidir, em definitivo, se você realmente quer tentar uma carreira internacional. De novo, estou pontuando isso novamente, já falei lá atrás, 2 slides atrás, e coloquei agora também aqui, porque isso é um ponto realmente muito importante. Se você acha que só quer ir porque está vendo todo mundo isso dando bem, eu vou também, tenha certeza se realmente é isso que você vai querer fazer, porque pode quebrar a cara. Se você achar que não é nada que você estava pensando, você vai quebrar a cara e vai começar a dizer que trabalhar fora é a pior coisa que existe na face da Terra. Não é, depende muito realmente do que você quer. A área que vai trabalhar, que é, novamente estou repetindo aqui, onde é que você vai querer atuar, onde você vai querer colocar todo o seu esforço. Estudar, né? Assim, quando eu falo estudar, é você, de fato, olhar para o mercado, olhar para as vagas, olhar para as empresas e olhar para os países onde essas empresas estão. E você estudar bem aquele país, estudar bem aquela empresa. Então, se eu quero focar naquela empresa ali, eu preciso saber tudo sobre aquela empresa. E aquela empresa está naquela cidade, naquele país. Então, eu preciso saber tudo sobre aquela cidade, tudo sobre aquele país. Então, isso vai demorar um tempo. Você tem que ver, tem que investigar, tem que ir na internet catar, procurar conhecer alguém que trabalha lá. Pode ser que você esteja jogando para qualquer um. Quem me acertar primeiro, eu estou indo. Mas existem situações, como eu fiz no passado, por exemplo, que eu tive um objetivo na vida que eu queria passar no Google, eu queria trabalhar no Google. Tem muita gente que faz assim, tem gente que passa 5 anos se preparando, como se fosse um vestibular, um concurso público. Passa 5 anos estudando para entrar no Google, para entrar na Microsoft. Eu conheço vários amigos que fizeram isso. Então, eles traçaram todo o objetivo para trabalhar no Google, mas conheciam tudo sobre o Google. Então, isso também é importante fazer e isso ajuda no processo seletivo. Preparar um bom perfil nas redes sociais. Quais são as redes sociais que eu falo? LinkedIn, Xing, Glassdoor. Então, preparar um bom perfil, colocar suas experiências profissionais, suas experiências educacionais, colocar também, enfim, línguas que você fala, cursos, coisas que agreguem, né? Não vá também encher de coisa, porque as empresas também, quando ele olha lá, se tiver um scroll pequenininho, ele já descarta. Então, tem que colocar alguma coisa sucinta, curta, grossa, e que traga informação relevante sobre você. Adquirir experiência é importante também, porque quando é no processo seletivo, eles vão querer saber o que você sabe, eles vão querer saber como você pode ajudar a empresa deles. Então, você tem que ter uma pouca experiência, você tem que ter trabalhado com aquela linguagem, com aquela tecnologia, pelo menos alguns anos, alguns meses na vida. Então, ter essa experiência é legal. E você pode fazer isso tudo ao mesmo tempo.
quando você trabalha aqui, seja trabalhando em projetos pessoais, seja trabalhando em empresa, você vai adquirindo essas outras experiências que eu falei aqui em cima, né? Estudando as vagas, estudando os países, as empresas, e adquirindo experiência também. E, por último, um dos mais importantes de todos é praticar comunicação. Como eu falei, 99% dos casos, o inglês é uma linguagem padrão, é necessária, mas, assim, colocando também um pouco mais de tranquilidade, você não precisa ter um inglês fluente. Não é necessário ser um falante de inglês fluente. O importante é se comunicar, é entender e ser entendido. Isso aí é importante também. E aí eu vou passar rapidinho aqui, porque isso aqui também pode ser que seja também importante. No processo seletivo, ele começa geralmente com o envio de um currículo, esse currículo vai chegar ao setor de RH e vai existir uma primeira conversa. Então, assim, é uma conversa rápida de 15, 20, no máximo 30 minutos com um agente de RH. Essa pessoa de RH vai entrar em contato com você, e-mail, LinkedIn, não interessa, e vai marcar uma conversa com você. E é nessa conversa aí que vai definir se você passa para as outras fases. Então, essa conversa ela vai perguntar sobre você, onde você trabalha, projetos que você fez que deu errado, que deu certo, uma coisa bem informal, nada muito técnico, porque é aí que ela vai tirar conclusões. Como é que é o seu nível de inglês? Como é que você se comporta sobre uma situação de estresse? Como é que é a sua desenvoltura? Como é que é o seu desenrolar? Tudo isso ela avalia. Então, cada palavra que é dita tem uma avaliação. Você acha que ela vai estar rindo, vai estar puxando conversa, falando sobre o tempo, sobre o clima, mas ali ela está lhe avaliando já na primeira entrevista. E baseada no que ela achar de você, não, esse cara realmente acho que é um bom candidato para a nossa empresa. E ela vai designar você para outra parte. E aí eu divido em duas, porque tem a parte de cima, que é um tipo de processo que existe, e a parte de baixo são dois tipos de processo que existem. Né? As empresas geralmente escolhem uma ou outra. A primeira é quando uma empresa pede para você resolver um desafio técnico. Então, assim, coloca lá, chama você lá num Zoom, num Google Meet, qualquer uma dessas ferramentas de compartilhamento de tela, né, de comunicação, coloca um algoritmo e aí resolve para mim. Ou senão, inverte essa lista. Como é que você faz uma busca em profundidade usando uma árvore? Coisas de algoritmo, que a gente aprende na disciplina de algoritmo. Às vezes são coisas fáceis, às vezes são coisas difíceis. E algoritmo, na verdade, não é difícil. Às vezes, realmente, o que falta geralmente é a prática. Né? Se você pratica muito algoritmo, uma entrevista dessa vai ser tranquila. Mas, geralmente, assim, é uma coisa bem mais, eu diria assim, estressante, porque você já está ali, naquela ligação com o cara, falando inglês, e é muito estresse naquele momento. Então, esse estresse, às vezes, atrapalha. Eu não gosto muito desse processo por conta disso, mas, enfim, as empresas fazem, né? E depois disso, ao passar dessa primeira fase, que é a parte de resolução de algoritmos, você vai conversar com os gerentes. Os gerentes são as pessoas que, teoricamente, estou falando de gerentes porque pode ser mais de um, tá? Pode ser, essa entrevista pode ser dividida em duas, ou pode ser uma mesma entrevista com 3 gerentes numa sala e você lá conversando com os 3. E um desses 3 vai ser o seu chefe. E aí ele vai perguntar como é que você conta uma experiência da tua vida que você se deu bem, que você fracassou, coisas mesmo do dia a dia de trabalho. E aí, se o gerente, cara, eu gostei dele, esse cara é legal, você vai para uma outra entrevista técnica, mas essa entrevista técnica não vai ser aquela pressão, ele vai ser uma coisa mais arquitetural, ele vai dar um desenho de uma arquitetura e pedir para você como é que você melhoraria essa arquitetura. Isso, eu estou falando assim, arquitetura, porque pode ser tanto a parte mobile como pode ser servidor, não interessa, né? Ele vai dar um aplicativo e conversar com você sobre esse aplicativo. Geralmente as empresas fazem isso com aplicativos reais, eles trazem um código real do aplicativo deles e pedem para você comentar esse código. Tem um bug aí, acha esse bug, aí você vai lá tentar achar o bug. É uma coisa bem hands-on, assim, bem prática mesmo. Passando disso, você já está com um pé dentro da empresa. E o outro pé vai ser dado quando você conversar com o time. Então, vai ter uma outra conversa com o possível time que você vai trabalhar, as pessoas que vão fazer parte da sua equipe. E aí você vai conversar com eles, vão perguntar sobre você, e geralmente é uma conversa bem mais informal, não vai ter nenhum tipo de desafio, nada, mas assim o time vai ver realmente se você é um cara legal e se merece trabalhar com eles. Isso é um processo. O outro processo é bem parecido, com a única diferença. A primeira, logo de cara, depois que você conversa com o RH, não vai ser uma coisa tipo um challenge, tipo um code challenge. Você não vai precisar resolver questões de algoritmo. Geralmente a empresa manda por e-mail um arquivo zipado, isso aqui é um projeto, eu quero que você desenvolva esse projeto
eu vou lhe dar em uma semana, depois você manda para mim, eu vou avaliar o que você fez. E é mais tranquilo, mais legal, porque aí eles dão um documento com os requisitos, coisa que você precisa fazer. Eu quero que você desenvolva um aplicativo que vai, por exemplo, controlar, sei lá, vai controlar uma catraca, vai controlar uma porta, vai controlar as pessoas que entram e saem. Então, eu quero que o aplicativo seja assim, tá. Então, você vai ter que desenvolver esse aplicativo. Eles dão uma semana, e depois de uma semana, não pode mandar depois, se mandar depois, eles já rejeitam na hora, porque eles já estão avaliando questão de prazo. Manda o aplicativo, o zip, né, para ele, manda para lá. Uma pessoa vai analisar isso. Se o conteúdo for bom, for legal, eles vão chamar você para uma outra conversa, uma coisa mais técnica. E aí eles vão perguntar, cara, por que você fez assim? Por que você fez assado? Como é que você poderia melhorar isso? E ele vai tentar fazer o desafio com você, com o seu código, na hora, sim. Você vai tentar explicar. Porque ele quer saber se realmente foi você que fez. Né? Acontece muito de outra pessoa fazer, terceirizar isso, e na hora de explicar, o cara não sabe, então não foi você que fez isso. Então, isso é uma forma de tentar fazer essa verificação. E aí, conversar com os gerentes, que é bem parecido com a parte de cima que eu falei, que os possíveis gerentes que que vão lhe supervisionar, e conversar com o time, e uma vez que o time deu o ok, você receberá a oferta, que a oferta implica em dizer, olha, a gente gostou de você, você vai vir para cá, e a gente vai oferecer a você esse salário. E aí você vai ter a decisão de dizer sim ou não. Eu diria que essa parte da oferta é uma das mais difíceis, eu diria. Eu coloquei aqui algumas dicas para cada passo desse. Eu segui, né, falando da minha experiência pessoal, eu segui essa parte de baixo. Eu recebi um tempo, foi uma semana, foram 4 dias, para resolver um projeto. Mandei para lá, fui avaliado, tive a parte técnica, conversei com os gerentes, conversei com a equipe e recebi a oferta. Né? Então, eu segui essa parte aqui. Eu acho que é mais legal, é mais tranquila, você não tem esse nervosismo, você tira todas as variáveis que deixam você nervoso. Eu acho isso legal. Eu coloquei aqui várias dicas aqui para cada passo. Eu não vou passar por elas porque eu tenho outros slides para passar e talvez a gente ultrapasse o tempo, mas eu vou só falar de 2 que para mim são as mais importantes, tá? A mais importante, essa segunda aqui, que é a conversa com a pessoa do RH. Essa conversa ela é muito importante, apesar de ela ser bem informal, a pessoa do RH, ela geralmente é uma pessoa bem alegre, bem divertida, bem social, e ela deixa a pessoa muito à vontade ao ponto, fez, cara, eu fui muito bem, acho que ela riu muito, ela gostou de mim, quando vai ver, você recebeu uma negativa. Por quê? Porque ela está lhe avaliando. Ela faz aquilo ali para quebrar o gelo. Então, tem muita coisa que ela pergunta nessa entrevista que, se você não souber responder, você não passa para as próximas. Né? Então, assim, é muito importante estar preparado para essa entrevista daqui. Né? Assim, entenda que ela quebrou o gelo, mas saber responder bem essas perguntas. E são perguntas simples. Pergunta do tipo, por que você quer mudar de emprego? Então, isso é um tipo de pergunta que, depende do que você falar, se você falar qualquer coisa, você não passa para a próxima fase. Porque é ela que vai dizer, não, nós queremos esse cara na nossa equipe. E pronto, ela dá o sinal verde para você seguir para todas elas. Então, eu pontuaria essa segunda como sendo uma das mais importantes. E quando for conversar com os gerentes, seja sincero, chegue lá e fale o que você passou, fale das suas experiências. Não precise esconder nada, não fique grilado em dizer que falhou, que o que você fez deu errado. Não, eles querem saber de tudo, certo? E só mais um adendo, falaria também dessa parte da conversa técnica, e que você não precisa ter problema em dizer, eu não sei porque eu não fiz isso, eu não sei porque eu fiz aquilo, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. É muito melhor você falar não sei, ser sincero, que não fez porque não sabe, do que você ficar enrolando, porque eles percebem quando a pessoa está enrolando. Então, o brasileiro já tem essa, né? Eu já escutei várias vezes, o brasileiro, na hora de falar, dá aquela enrolada, assim, antes de falar alguma coisa, não é direto ao ponto. E não tem problema nenhum em dizer, cara, eu não fiz isso que você pediu porque eu não sei, eu não tenho experiência com isso, mas se eu tivesse aqui mais meia hora, mais uma hora, mais um dia, eu faria. Né? Então, isso realmente é decisivo, porque se você falha em uma etapa dessa, você não prossegue. É por isso que, como eu falei, geralmente a pessoa, quando passa um processo seletivo desse, ela faz 5, 6, 7. Eu conheço um cara que passou na 9ª entrevista. E assim, ele foi fazendo e recebendo não, mas beleza, recebi não, mas vou tentar de novo. E tenta, e uma vez passa. Rapidinho também, alguns tipos de perguntas aqui, alguns exemplos de perguntas. Eu coloquei aqui coisas que eu me lembro, mas assim, perguntas
simples, mas importantíssimas. Eu separei em técnicas e recursos humanos, certo? As técnicas são perguntas que, obviamente, um gerente, um supervisor, um arquiteto, um desenvolvedor vai fazer para você. Coisas simples, como, por exemplo, compartilhe comigo aqui um projeto que deu errado. Ele quer saber o que foi que deu errado e como você resolveu o problema. Eles nunca perguntam, diga um projeto que deu certo. Porque o projeto que dá certo é o padrão. A gente faz projetos para darem certo, né? Ele quer saber o que foi que deu errado, por quê, como você resolveu, como é que você desenrolou isso. Coisa do tipo também, coisa, né, bem mais técnica, como, por exemplo, sei lá, você vai trabalhar num projeto, ou trabalhou num projeto que 5.000 pessoas vão acessar ele ao mesmo tempo. Não, desculpa. Trabalhou num aplicativo onde 5.000 pessoas vão acessar esse aplicativo ao mesmo tempo. Então, 5.000 pessoas ao mesmo tempo é uma porrada, né? Então, a porrada é que o sistema leva de primeira. Então, obviamente, vai ter uma queda de performance, obviamente, vai existir deadlocks. Então, como é que você garante que não vai haver problema de performance? O que é que você faz? Então, se você for desenvolvedor mobile, tem as técnicas para fazer com que isso não aconteça, porque, obviamente, o mobile vai acessar um recurso no back-end, então, se o recurso do back-end trava, vai travar o mobile também. Então, existem técnicas que fazem com que isso minimize aquele gargalo do lado do mobile, e no back-end é a mesma coisa. Então, ele quer saber se você sabe. E o importante é que é o seguinte, não precisa dar uma resposta correta. Não precisa ser alguma coisa, você não precisa acertar na mosca e dizer de fato qual é a resposta para esse problema. Ele quer saber até onde o seu raciocínio vai. Então, se você nunca trabalhou em sistema na vida que acessou, que tiveram mais do que 1.000 pessoas acessando ao mesmo tempo, obviamente, uma resposta feita essa, você vai, né, não vai saber responder, não vai conseguir dar a resposta 100% correta para esse caso. Até porque existem várias formas de fazer isso. Mas ele quer saber até onde você vai. Ele quer saber se o seu raciocínio, se for mais explorado, vai chegar numa resposta correta. Então, isso é importante. Nunca diga, rapaz, eu não sei. Não, vá elaborando, pense alto, vá pensando, falando e pensando alto. Pensando alto, falando, rapaz, eu acho que faria assim, assim, assado. Não, mas não sei, eu acho que não faria isso não, faria desse jeito. E ele vai lhe ajudando a guiar na resposta. Isso aí é legal. E a parte de recursos humanos, que é aquela primeira entrevista que eu falei lá na frente, que é logo após o envio do currículo. Então, assim, perguntas do tipo, por que você quer sair do seu país? Por que a nossa empresa? Por que você quer vir para a nossa empresa? Como é que você aprende coisas novas? Então, isso são perguntas que podem parecer muito simples, mas são muito importantes. Então, por que você quer sair do seu país? Se você não souber dar uma resposta correta, ela aí já vai dizer, esse cara aí não sei. E quando ela fala não sei é um quase não, tá? Então tem que ser sim. Então sim demanda uma resposta correta. E, novamente, existe na internet vários tutoriais, vídeos no YouTube, pessoas ensinando como se dar bem numa entrevista de emprego. Tem vídeos não só falando de entrevista de emprego na forma geral, mas entrevista de emprego na área de tecnologia. Então, assim, explore, vá na internet, cate tudo que você precisar, porque esse tipo de informação é muito importante ter. Faz parte daquela preparação, né, que eu falei lá na frente. E aí, beleza, fiz todo o processo, consegui o meu emprego, recebi uma oferta, beleza, pronto. Aí fiz minha vida. Calma, essa foi a parte mais fácil. Então, tudo que eu estou falando aqui agora, que pareceu ser, sei lá, coisa muito complicada, difícil, não é. Essa não é a parte mais fácil. Essa não é a parte mais difícil, é a parte mais fácil. Por quê? Porque logo em seguida, aceitou a oferta, aceitou a oferta de emprego, alinhou o salário, tá tudo certo, vem tudo isso aqui. Isso aqui são alguns, tá? Mas tem muito mais coisas que começam a aparecer, e você vai ter que resolver. Por exemplo, pedir demissão. Pedir demissão, isso é fácil, não é? Dependendo de onde você trabalha, dependendo de onde você está hoje, pedir demissão daquilo ali para você seguir um outro rumo é uma coisa completamente diferente, você não espera. Então, se você trabalha numa empresa há 10 anos, 15 anos, e você vai pedir demissão para ir para uma outra empresa, você veio de uma hora para outra, você não estava meio que planejando isso, talvez seja uma coisa meio difícil de fazer. Aí tem aviso prévio, assinar papel, e olha que é muito papel, tá? É muito papel que você precisa assinar. Tradução de documento. Então, dependendo do país que você vai, tem que traduzir. Né? Se for para Portugal, tudo bem, você manda em português, mas se for para a Alemanha, você tem que traduzir tudo para alemão. Não tudo, quando eu falo é tudo, tá? É o currículo, são seus documentos pessoais de identidade,
histórico escolar, desde do ensino médio até a sua graduação, se tiver pós-graduação, se tiver mestrado, do mestrado também, certificados, cursos, tudo, você tem que traduzir tudo, e a tradução não é uma coisa barata, é uma coisa cara. Então, assim, tem tradutores que traduzem para você, mas ele cobra um preço acessível, mas ele pede a você um mês para entregar. E o negócio, o processo está rolando, a empresa pediu para você entregar semana que vem. Semana que vem, beleza, o valor é 2 vezes mais do que isso, e você vai ter que morrer na mão dele. Tem que enviar esse documento via correio, não serve, quer dizer, serve mandar escaneado e mandar via e-mail, mas depende da situação, ela quer o papel, então você precisa pagar um envio internacional, que é caríssimo também. Entrevistas de consulado, esse entrevista de consulado é interessante porque, dependendo da empresa, dependendo do país, a cidade onde você está não tem um consulado, você tem que viajar para outra cidade. No meu caso, Recife tem um consulado alemão, então foi tranquilo. Mas eu lembro que eu estava na fila para poder fazer entrevista, e do meu lado tinha um cara de Aracaju, tinha outro cara de Vitória, tinha outro cara da Paraíba. Então, assim, as pessoas saem de outras cidades para ir para lá só para fazer entrevista. E às vezes, quando é a vez dele, encerra o horário e você, não é minha vez não pode, o cônsul já saiu e você tem que voltar outro dia. Então é um estresse que realmente demanda tempo e é complicado. Procurar moradia, você vai para outro país, mas você vai chegar lá, já vai ter que ter um local esperando você, né? Você não vai ficar no aeroporto, né? Então você tem que ter um local que você deve ir. Se não tiver geralmente as empresas elas oferecem um pacote de relocation, de relocação. Geralmente eles dão um valor, né? Você, tipo, toma aí 1.000 euros e você se vira para alugar. Então você pode alugar um Airbnb, um Booking.com, uma casa, um apartamento, assim vai. Mas você tem que ligar antes, pedindo para fazer isso, mandar e-mail, aí tem que encaixar a data da viagem, a sua chegada, da viagem, da chegada, com o início da estadia. Então tudo isso aí é complicado também. Comprar passagem, comprar seguro, preparar mala, olha, é um caos. Então, essa parte aí demanda muito tempo, é muito e-mail para cima e para baixo. E geralmente fica uma pessoa da empresa também em contato com você. Quando a empresa oferece tudo para você já, é bom, é massa, porque você só faz assinar papel e manda. Mas quando eu tenho casos, colegas aqui, que a empresa deu um valor para eles, se vira, depositou o valor na conta dele e teve que se virar em tudo. Já no meu caso, a empresa já me deu 1 mês de apartamento. Então, já cheguei aqui com um apartamentozinho pronto, que eu fiquei por 1 mês, depois eu tive que sair para um permanente que eu tive que alugar. Mas eu evitei já muito esse estresse. Então, tem de tudo, certo? Depende da empresa, depende de muita coisa. E aqui é onde tudo começa. Então, é nesse exato momento que a ficha vai cair. Então, se você acha que a ficha caiu quando você passou no processo seletivo, não foi. A ficha caiu quando você chegou no aeroporto. Porque até então é tanto estresse, é tanta coisa que tem que resolver, que você nem se dá conta que você está saindo do seu local, da sua casa, para ir morar só com sua família, né? Se tem família, casado com filho, em outro local permanentemente. Você não sabe quando vai voltar, se voltar, né? Então, quando você chega aqui, nesse corredor, é que a ficha cai. Então, dá frio na barriga, dá dor de barriga, você começa a se perguntar diversas vezes, cara, o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo uma coisa certa? Será que não estou? E uma dica que eu dou, tá? Uma dica pessoal, evite despedida em aeroporto. Isso aí assim, diminui muito o estresse, porque quem fica sofre bastante também, né? Família, pai, mãe, esposa. Então, todo esse estresse poderia ser evitado, porque se vai despedir, se espera em casa. O aeroporto não é lugar para isso, o aeroporto é para você ir de vez. Aeroporto, eu sempre digo que aeroporto é local para receber, para ser recebido, não para se despedir. E aí, quando eu começo mas eu começo a trabalhar. Não, calma, ainda falta muita coisa ainda. Então, você só saiu do seu país e entrou em solo internacional. E aí tem um tempo, né? Você não chega e vai trabalhar. Não, se você chegou, tem que se organizar direitinho, tem que achar um local, achar um apartamento, você tem que ficar no local, você tem que... burocracias, como ajeitar o visto, você tem que registrar o endereço que você está morando. Cada país tem um processo, tá? Eu estou falando daqui, mas o da Alemanha é bem parecido com o curso que eu conheço, com o da Holanda também é bem parecido com o daqui. Então, assim, chegou, se estabilizou, dormiu, porque vai ter um momento aí de jet lag, e você vai trabalhar, sei lá, com 1 semana na frente, com 15 dias, assim vai. Mas nesse período aí, muita coisa acontece. Então, saber onde vai morar é muito importante, porque, como eu falei, geralmente a empresa dá um pacote de relocação, e ela já aluga para você um Airbnb, um apartamento, você fica lá por um tempo, até você se orientar, e depois você muda para um outro.
Mas até você se mudar para um outro apartamento definitivo, você tem que procurar muito, certo? Então, assim, não seja muito exigente com a procura. Seja exigente, mas não vá assim, eu quero morar bem, quero morar num apartamento amplo, de frente para um rio, com área verde, que seja perto do trabalho, que tenha lavador. Você não vai conseguir isso, porque a demanda é muito grande. Pelo menos aqui na Alemanha, a demanda é altíssima. Então, para poder... a dica que eu dou tente um local agradável. O local agradável é que você tenha, sei lá, parques por perto, que seja muito oferecido assim, seja bem servido de mercados, de farmácias, principalmente farmácia, tá? Farmácia, mercado, e tenha tudo ao seu redor que você consiga ir andando, consiga ir a pé. Tem gente que não, meu objetivo é morar perto do trabalho, porque perto do trabalho eu posso ir a pé e eu não perco tempo pegando trem e tudo mais. Mas dependendo da empresa se for uma empresa grande, geralmente empresas grandes, elas ficam no centro de uma cidade. E morar no centro é um troço muito caro, que não vale a pena. Quer dizer, vale a pena, óbvio, vale muito a pena, mas morar no centro implica você pagar muito mais caro e esse valor você poder economizar. Não quer dizer que morar longe você vai morar mal. Eu moro aqui, por exemplo, muito longe do meu trabalho, é em torno de 27 quilômetros daqui. Mas, assim, é muito bem servido de trem, de metrô, de ônibus. Os ônibus são muito bem pontuais. Eu consigo pegar um ônibus, eu consigo ver no aplicativo que horas o ônibus chega, que hora o ônibus sai. Então, isso me programa, né? Eu consigo fazer uma programação completa sem chegar atrasado no trabalho. E, assim, onde eu moro aqui é super agradável. Então, pense direitinho. É bom conversar com pessoas que já estão aqui para poder pegar dicas e assim vai. Mas isso demanda tempo, tá? Você tem que estudar muito a cultura, é esse segundo tópico aqui. Mergulhe na cultura. Saber a cultura é primordial e comece o mais rápido possível um curso da língua local. Saber a língua local vai trazer muito conforto. Vai trazer muito conforto porque você está aqui, imagina, você está num canto, numa praça, todo mundo ao seu redor falando uma coisa que você não está entendendo absolutamente nada. Então isso deixa a pessoa... Poxa, eu queria entender o que essa pessoa está falando. Alguém vem tirar uma dúvida com você no trânsito, perguntando onde é que é isso, sabe? Eu não sei, eu não falo. No início, beleza, você fica, não fala daquela risadinha sem graça, tal, mas quando você passa 1, 2 anos e nessa mesma vibe, a coisa com você começa a ficar incomodado. Eu tenho colegas aqui que já moram aqui há na mesma época que eu, 3 anos, e quando alguém chega para eles assim, fala alguma coisa, ele fala, não fala alemão. Você está aqui há 3 anos, você está aqui há quanto tempo? Ele fala que está 6 meses, para poder justificar a falta do alemão dele, porque eles têm vergonha de dizer que mora aqui há 3 anos e sabe falar alemão. Mas realmente traz muito conforto saber a língua local. E aí você conversa com todo mundo, você faz amizade, isso é muito, muito importante, que é exatamente esse terceiro tópico, fazer amizades. Então, conheça vizinhos, procure brasileiros na redondeza, faça parte de comunidades nas redes sociais com brasileiros. Se você for uma pessoa que participa de grupos no Brasil, tipo grupos de igreja, se tem filho, grupo de pais, se pratica esporte, tudo isso, faça parte desses grupos e conheça pessoas, porque esse início é muito complicado, porque você não sabe absolutamente de nada. Então, ter essas pessoas como referência para fazer perguntas básicas, perguntas simples, tipo, o lixo, eu vou falar nisso, mas o lixo aqui é todo dividido, você coloca vidro num canto, plástico num canto e papel no outro. Então, uma vez eu fui trocar e o cara ficou reclamando porque eu estava colocando papel no lugar de plástico. Então, assim, são coisas básicas, coisas vitais, que ter pessoas que possam tirar dúvida é realmente muito acolhedor. Muito, muito importante isso. Agora sim, estou pronto para começar na empresa. Beleza, já passei em processo seletivo, já saí da minha terra, já cheguei em terras estrangeiras, perdi um tempo me orientando, conheci muitas pessoas. Agora eu posso começar, mas prepare-se, porque eu acho que o pior ainda está por vir. Pode parecer que eu estou fazendo toda essa, digamos assim, estou desmotivando as pessoas a virem ao invés de motivar. Não, pelo contrário, estou mostrando que a coisa é mais complicada, é mais complexa do que parece, mas se realmente você estiver muito bem preparado, a coisa pode ser muito mais leve do que se imagina. Por isso, que eu estou mostrando isso aqui, para poder mostrar que pode sim ser leve com mais preparação. Mas, assim, me preparar para quê? Porque eu já me preparei muito, já estou aqui, vou me preparar mais para quê? O que eu vou sofrer mais? Se prepare para mergulhar na maior imersão de conhecimento que já teve. Então, assim, não tem faculdade, não tem curso de pós-graduação que consiga se equiparar na imersão que você tem ao chegar em terras estrangeiras e viver a vida de uma pessoa que mora aqui. Aí eu coloquei 2 coisinhas aqui que é importante, que Paiva pontuou, que é a questão do inglês.
Se a pessoa acha que falar inglês não é um problema, que tem gente que assim, eu conheço várias pessoas que são assim, que falam que inglês não é um problema, que eu já viajei para fora, todo ano eu passo férias na Disney, sempre falo inglês. Beleza, uma coisa é você falar inglês em turismo, quando você vai viajar para Disney, é turismo, passa uma semaninha lá e volta, ou se não se joga jogos online em inglês. Uma coisa é fazer isso, outra coisa é você passar 8 a 10 horas por dia falando inglês, em um contexto que você não falaria antes. Então, isso implica, isso está incluso no trabalho, em tudo. Até na hora do almoço, quando você vai para o almoço, para a cantina da empresa, ou vai para um restaurante, você vai com pessoas que trabalham com você falando inglês, então é muita imersão, é muito inglês para pouco tempo. Quando chega em casa à noite, você está destruído, porque o cérebro está começando a se adaptar. Porque até então, eu já tinha uma experiência, né, trabalhando com projetos lá em Recife, projetos internacionais com clientes em inglês, mas nada chegava perto a isso. Uma coisa é você entrar na reunião aqui, sair, entrar em outra e sair. Outra coisa é você passar a metade do dia falando a língua que não é a sua língua nativa. Então, isso não é só o inglês, tá? Assim, se eu fosse para uma vaga que exigisse o alemão, se eu sei alemão, cara, a mesma regra. Se você acha que o inglês não é um problema, prepare-se ainda mais, mas vá de mente aberta e não tenha vergonha de falar. Então, tem pessoas que passam no processo seletivo feito esse, mas sem aquele inglês fluente que eu falei para vocês lá no início. Não precisa ter inglês fluente. O que importa é entender e também ser entendido. Então, se existe uma comunicação, se a mensagem foi passada com sucesso, beleza, você venceu. Mas pessoas assim têm aquele receio de falar, porque tem um chefe, um supervisor que tem um inglês muito bom, e você fica com vergonha de falar, porque fica com vergonha de falar e cometer um erro e as pessoas acharem que você não sabe. Não, vá de cabeça aberta, porque tendo essa cabeça aberta e sem essa vergonha de falar, seu inglês vai melhorar assim, de uma forma que você nem imagina. E vai conhecer pessoas de diversas partes do mundo, com diferentes culturas e diferentes opiniões. Então, isso é um ponto bem importante. Então, prepare-se, porque, não, eu gosto de conhecer pessoas, beleza, mas você nunca passou por isso antes, e ter esse sentimento na cabeça é importante, porque você vai conhecer pessoas, inclusive, que têm uma opinião contra você. Você fala uma opinião, ela vai ser contra na hora, mas não porque ela está lhe marcando, é porque ela tem uma cultura diferente, né? Diferente da sua, diferente da nossa. Então, para ele, aquilo ali que para a gente parece ser óbvio, para eles não é. Então, assim, para evitar que conflitos, às vezes uma cultura significa geração de conflito, a gente precisa evitar. E também tudo isso aí, né? Eu falei um pouco isso aqui, se preparar para isso, para mim são os principais, mas se preparar para isso aí também. Fazer cadastro, alugar apartamento, comprar móvel, fazer mudança, cancelar contrato, preencher imposto de renda, preparar lixo, ir a um médico, né? Ir a um médico. Veja, você passou 10 anos na sua vida falando inglês, jogando e viajando na Disney, mas você nunca foi ao médico para dizer que estava com a dor no joelho. E aí, como é que você vai falar lá em inglês que está com a dor no joelho, que está com a dor dentro do menisco quando você mexe? Então, são vocabulários que você nunca usou na vida em inglês. Então, quando precisa, aí tem que ter aquela atençãozinha. Matricular filho em escola para quem tem filho e contratar serviços básicos como internet, água, luz, tudo isso aí é um desafio muito grande. Eu, particularmente, eu coloquei aqui basicamente todos os desafios que eu já tive até agora. Pronto. E aí, eu falei de tudo. Agora sim, vamos começar na empresa, tá? Então, assim, tudo que eu falei são preparações que existem antes, né, de entrar na empresa, que serve para a vida toda. Então, não é só aquela preparação que você tem que ter antes de começar a empresa. Não, você tem que fazer aquilo ali enquanto você estiver vivendo, né, aqui. Tendo atenção para isso, e são coisas que vão trazer estresse. E, às vezes, esse estresse, ele atrapalha, né, como você trabalha, como você aplica as suas coisas na empresa, porque é difícil dividir problemas pessoais de problemas profissionais, mas, às vezes, o problema pessoal ele se sobressai e você acaba meio que, digamos, refletindo na sua produtividade, na sua performance, e a gente precisa mesmo separar. Então, ter essa separação aqui é muito importante, muito claro. E aqui eu criei 8 passos para um processo mais leve. Então, são 8, assim, não vou dizer dicas, talvez dicas seja a palavra mais adequada, mas são 8 coisas que acontecem, né, dentro da empresa que dependendo de como você reage, isso pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, beleza, eu coloquei aqui a primeira como sendo além de todas as expectativas.
o que seria alinhar todas as expectativas? Eu comecei na empresa, comecei lá, peguei o computador, comecei a trabalhar. Não, a primeira coisa que você precisa fazer não é codificar uma linha de código, é alinhar as expectativas. Como é que seria isso? Você chega lá, primeiro, a forma como as empresas operam aqui é diferente da forma como as empresas brasileiras operam. Processos são diferentes, a forma como você aborda as pessoas é diferente. Claro, tem coisas iguais também, mas é diferente, são culturas diferentes. Então, o importante de tudo é você saber se você está produzindo algo que está satisfazendo para o que você foi contratado. Então, a empresa chamou você, a empresa pagou o seu visto, pagou sua passagem de avião, pagou um mês de hotel, trouxe você do Brasil para trabalhar para ela. Então, existe uma certa expectativa ali. Ela está esperando que você produza algo, né, que outra pessoa não produziria. Então, você precisa alinhar com ele o que é a empresa, o que o seu chefe, gerente e supervisor espera de você e o que você também espera dele. Né? Então, assim, se o supervisor for aquele cara que não ajuda ninguém, então você tem que deixar claro que eu preciso que alguém me ajude quando tenho uma certa dificuldade, porque eu não opero sob pressão, preciso de alguém me ajudando para mesmo no início. Tudo isso tem que ser alinhado. Alinhar horário, alinhar estilo de trabalho. Horários é interessante, porque, por exemplo, eu sou um cara que não consigo acordar cedo. Eu só consigo acordar depois das 8. E aí eu chego no trabalho, porque eu acordo às 8, me preparo, tomo banho, chego no trabalho às 10. Então eu chego no trabalho apenas às 10. E aí, enquanto todos os meus colegas chegam lá às 7h30, 8. Então, assim, você precisa dizer logo de antemão que seu horário começa às 10. E se a empresa tiver aquela questão de horário flexível, é legal porque você pode dizer, não, Alice chega às 10, fulano chega às 7, fulano chega às 8, e não tem problema algum. Não quer dizer que você chega às 10 que você só chega atrasado. Não, se você alinhou que só chega às 10 e sai às 7 da noite, não tem problema algum. Então, tem gente que chega às 7 e sai às 4. Então, isso tem que também ser alinhado no início. Estilo de trabalho, tipo, sei lá, questão de religião. Tem muitas empresas que contratam assim, pessoas do mundo todo, e tem pessoas que têm uma religião específica que, por exemplo, não trabalha na sexta-feira durante o Ramadã. Ramadã é um período que acontece nos países muçulmanos, e durante o mês eles não ingerem nenhum tipo de comida até quando o sol se põe. Então, por conta disso, para evitar eles passarem mal, eles só trabalham até um certo horário e não trabalham na sexta-feira, algo assim. E aí a empresa já está alinhada com eles e isso fica tudo alinhado e não tem também problema algum. Procura sempre conversar com os amigos, conheça todos os seus gerentes e supervisores, porque às vezes existe uma hierarquia, então você precisa conhecer quem é o seu gerente direto, quem é seu gerente indireto, quem são os gerentes das outras equipes. E o principal é tentar conhecer todo mundo do setor do RH. Esse setor do RH, depois da sua equipe, é o setor mais importante, porque é ele que vai lhe dar todo o apoio. Não só apoio apoio psicológico dentro da empresa, como também fora. Se você tiver problema de, cara, eu não consigo achar apartamento, cara, eu estou com problema de adaptação, durante o inverno acontece muitas pessoas ficarem com o humor muito alterado, porque é frio, é escuro e tal. Então, o RH ele tem esse objetivo de ajudar você. Né? Ele procura tudo. Inclusive, teve situação na minha empresa que a menina estava com início de depressão e o RH ajudou ela a contratar um psicólogo, uma pessoa que pudesse ajudar ela. E, assim, são pessoas que serão suas amigas lá. Né? Então, no início, eles acompanham todo o seu trajeto nas primeiras 2 semanas e qualquer coisa que acontece, eles são as primeiras pessoas que você deve contactar caso tenha algum problema. E essa foto aí, eu só trouxe fotos fotos reais, assim, que está no meu acervo de foto. Essa foto aí foi porque eu fui contratar uma internet aqui da Vodafone. Assim que eu cheguei nesse prédio que eu estou aqui hoje, eu cheguei e a primeira coisa que eu fiz foi contratar a internet. Né? Contratei a Vodafone, um preço legal, a internet de 100 mega e tal. E aí eles vieram instalar. Quando chegaram aqui, identificaram que esse prédio ele não tem instalação física para o fio da Vodafone. E aí os caras tiveram que fazer essa gambiarra aí ficou um negócio nojento, porque esse fio ficou com mau contato e qualquer coisa que você batia, a internet desconectava. Isso por quê? Porque eu não alinhei antes, né? Uma coisa que eu aprendi, eu também dou essa dica para todo mundo que chega aqui, antes de você contratar qualquer serviço de internet, verifique se seu prédio dá suporte àquela empresa, porque os cabeamentos são diferentes. É uma coisa meio diferente que rola aqui. Então, eu não alinhei, me ferrei, né? Teve esse problema no início. Outra coisa que eu falo é façam coisas, né? Faça coisas que tragam impacto, certo? Como assim?
Fica fazendo aquele trabalho no feijão com arroz, beleza, é legal, você vai trabalhar, você vai ter o seu salário, mas você tem que pensar em crescimento. Pensar em crescimento cara, eu estou na empresa, eu entrei aqui agora, eu quero, sei lá, me tornar um gerente, assim, como não um gerente de engenharia, ou se não um cargo de supervisor, ou um líder daqui a 3 anos, só que a empresa é grande, então existe um processo hierárquico que eu vou ter que seguir, existe um processo que eu vou ter que atingir. Então, você pode encurtar todo esse processo se você trazer coisas que geram impacto direto na regra do negócio, no produto que você trabalha. Se a empresa tem um produto, que é o meu caso, né, a Freenow é exatamente esse aplicativo aí, então se você traz alguma coisa que traga impacto direto no produto, as pessoas vão notar isso e você vai conseguir ser muito mais, como é que se diz, reconhecido, né? Então, por exemplo, coisas que eu falo, estude tudo sobre a empresa, tudo, toda a parte técnica, as tecnologias que a empresa utiliza, a missão que a empresa, qual é a visão da empresa, qual é a missão da empresa no geral. Toda empresa tem uma missão e uma visão. Tente entender tudo sobre a missão dela. Conheça os seus produtos, conheça os seus clientes. Quem são os clientes da Freenow? Quem são os usuários? Quais são os países que ela está atingindo? Tente estudar tudo. Você pode tentar adaptar esses estudos durante o seu horário de trabalho. Você vai estudando e vai trabalhando também. Mergulhe nos artefatos técnicos. Procure tudo que alguém já fez, documentos, diagramas e tudo mais. Não fique apenas limitado nas regras de negócio do seu time. Então, se seu time, ele, por exemplo, dá um exemplo aqui, se seu time é responsável só de criar essa telinha aí, vou só mexer nessa tela aqui. Não, tente a fundo, procure saber o que outras equipes também fazem, tente conectar as coisas. Essa telinha aqui tem esse botão que eu vou programar, por exemplo, aqui, a ação de quando esse botão for clicado vai fazer isso. Tente conectar essa ação com outras coisas em paralelo que outros times têm também a responsabilidade. Seja curioso, muito curioso, nunca esteja satisfeito com o conhecimento que você tem atual. Coloque metas de aprendizado e o principal, por isso eu vou colocar essa estrelinha amarela aí, que é crie diagramas e mapas mentais. Esse diagrama e mapa mental vai ajudar muito no seu estudo, na sua coleta de informações. E aí vem um pulo do gato, porque você fazendo isso, você está se ajudando e está ajudando outras pessoas também, porque vai chegar um momento que algum colega seu, algum outro gerente, algum líder vai precisar fazer alguma coisa, não vai lembrar do como é que é feito. Não, mas fulano fez, e está lá, ele fez, e esse cara sabe tudo, e todo mundo vai começar a perguntar a você. Então, você entrou na empresa como um mero desenvolvedor, hoje você, depois de um certo tempo fazendo tudo isso aqui que eu falei, você vai se tornar uma referência de conhecimento. Então, o impacto que você vai estar trazendo não é só desenvolvendo a sua parte, implementando coisas super legais, rápidas, mas também você vai estar destravando processos de outros times. Então, outros times vão estar ali procurando para poder tirar dúvida. E isso vai fazer com que você saia dessa posição para essa muito mais rápido. Certo? Então, sempre pense nisso. Traga coisa traga coisa que crie impacto, um impacto positivo. Esse outro aqui, o detalhe, tá? Essa telinha aqui, exatamente, é coisa que eu trago impacto, porque essa figura aqui foi exatamente isso que está maiorzinho, que é exatamente o tipo de carro que a gente implementou. Foi uma coisa que o meu time fez e parecia ser uma coisa assim, muito complicada. Não vou dizer impossível, mas muito complicada e chata de fazer. E meu time fez num tempo muito, muito rápido. E a gente conseguiu fazer vários lançamentos nas cidades, coisa que o pessoal já estava desistindo porque não dava tempo. E a gente meio que proporcionou isso. Né? Então, assim, foi uma coisa de bastante impacto que gerou muito, muito, muito lucro para a empresa. Isso foi bastante positivo. Isso aí. Você não é seu código. O que isso quer dizer? Aqui eu falo de ego, certo? Acontece muito, eu tenho mais de 20 anos de experiência, já conheci todo tipo de profissional, e tem muita gente que tem um certo conceito de posse em tudo que eles criam. Eu criei esse aplicativo é meu. Se a empresa tirar esse aplicativo de você e colocar para outro time, você fica lá, parece que vai morrer. Então, assim, esse ego não pode existir numa empresa dessa. Porque uma empresa grande, feita uma empresa não grande, uma empresa de pequeno, médio porte, pode ser até pequena mesmo, mas quando ela divide, quando ela tem um produto e divide isso em várias equipes,
não existe uma identidade. Aquele código que você fez não é seu. Aquela funcionalidade que você fez não é sua. Ela é compartilhada com outras equipes. E aí, o que rola muito é que as pessoas entram, tenta, né, se engajar bem, faz tudo, e cria aquele negócio, ficam conhecidas porque fez aquele código, aquele programa, aquele módulo, seja lá o que for, e você fica por cima da carne seca, de repente aquele código deixa de ser seu, e você vai reclamar e vai achar isso ruim. Isso é ruim. Então, assim, você é muito mais importante do que o código. Você, programador, desenvolvedor, é muito mais importante do que um mero código, um mero pacote de bits e bytes. Então, assim, todo o código ele foi feito para um dia ser removido. Então, o código ele vai dar ação a alguma coisa hoje que amanhã pode ser que não precise mais. Então, desapegue tudo. Então, assim, não fique com aquela noia de, eu fiz isso aqui é meu, e o que eu fiz está rodando em 10 países e eu sou o melhor. Não, aquilo ali está ali, mas pode ser que amanhã já não sirva, porque é muito dinâmico. Uma empresa de produto, eles ficam lançando produtos, ficam renovando a cara do produto a cada 6 meses. Então, pode ser que o que você fez hoje já não funcione daqui a 6 meses. Né? Então, tem que haver não pode ser acoplado, você tem que tirar esse ego do que você faz. Isso é muito importante. Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas não, é importante porque eu vi muito isso acontecer, muito mesmo, e assim que terminou em conflitos, né? E a gente precisa evitar conflitos. Também acontece muito em revisões de mudança. Então, uma pessoa fez um código e ela coloca esse código para revisão, e essa revisão vai passar para a revisão de várias pessoas. Então, quando você for revisar um código, revise o código e não a pessoa. Não critique a pessoa que fez, critique o código. Esse código está ruim por conta disso, isso. Não a pessoa, cara, por que tu fizesse esse código? Você é ruim. O autor é uma coisa, o código é outra. Então, a pessoa não é o código. O código é uma coisa e a pessoa é outra. E quando for criticar, sempre traga exemplos, sugestões. Nunca diga assim que uma coisa não presta, uma coisa não funciona. Se você também não dá um exemplo por que não funciona. E se, já que ela é ruim, dê uma sugestão. Diga assim, cara, esse negócio não está funcionando, não está legal. Você poderia fazer assim. E aí você abre o olho das pessoas que estão fazendo, você acelera o processo. Você não precisa jogar a responsabilidade completa sobre o criador. Você pode também fazer parte do processo disso. E essa figura aí foi num momento de descontração, né, na empresa lá. Tem um freezer lá que fornece algumas bebidas gratuitas aí. E aí eu coloquei, acho que faz todo sentido do mundo, né? Assim, cerveja, código, não tem tudo a ver. Minimize distrações e aumente o foco. É um outro passo que eu falo, porque isso é importante. No início, como eu falei, né, você precisa estudar muito com o que você vai estar fazendo. Então, definir objetivos atingíveis e tangíveis é importante. Quando você conversar com o supervisor no início, você precisa muito bem deixar isso claro. Quais são meus objetivos? Quais são os meus goals? O que eu preciso fazer? E que eles sejam atingíveis. Não adianta dizer que eu quero chegar aqui. Sim, mas o que é isso aqui? Diga o que você vai ter que fazer para chegar até aqui. Né? Então, assim, isso vai fazer com que o seu caminho seja mais claro. Não foque em mais de um objetivo por vez, foque em um objetivo. Eu digo assim, depende, tem pessoas que conseguem focar em mais de um objetivo por vez, mas eu não consigo, eu prefiro fazer um bem do que fazer vários pela metade. Otimize o tempo, use coisas que aparentemente parecem ser inúteis, como, por exemplo, passar 1 hora dentro de um trem, como eu moro aqui longe, eu passo 1 hora dentro de um trem para o trabalho, eu falei 20 minutos, mas é porque depende da baldeação, eu passo mais tempo. Use esse tempo para ler, ver um vídeo no YouTube, faça um catálogo de vídeos e tente usar esse vídeo, não para ficar se distraindo, vendo quem entra e quem sai, mas para ficar focado, aprendendo. Identifique situações de falta de foco e as evite. Se você vê que todo dia, às 10 da manhã, vai ter uma reunião no time aqui do lado, que eles falam alto e me distrai, às 10 da manhã você sai e vai para outro lugar. Você tem que evitar essas distrações. E muito importante, eu diria que seria o mais importante de todos, tentar diferenciar do que é uma distração, o que é evitar distração, do que participar de momentos sociais. Então, acontece de haver, por exemplo, aniversário do mês, numa sexta-feira, um bolo, isso aqui está me distraindo. Não é. Isso é um momento social que é importante participar. Criar engajamento da equipe é muito importante para o crescimento e para o futuro. Então, você tem que evitar, tem que diferenciar, tem que deixar muito claro do que é uma distração e do que é aquele momento social que você precisa participar. Eu acho que eu falo no futuro aí. Acho que 3 slides mais na frente. E aqui é uma imagem que fala tudo sobre foco, né? Assim, eu particularmente usava
esses momentos assim de eu ficar olhando para o horizonte, para poder ficar tirar todas as coisas que estavam me distraindo e conseguir atender mais um momento de foco. Isso aqui é uma coisa bem, como é que se diz, complicada, mas vai existir. Principalmente para aquelas pessoas que vêm para cá, não vêm para cá, mas vão para outros países, né, fora do Brasil, que vêm sozinhas ou, no máximo, com família, mais um marido ou uma mulher. Vão existir momentos de solidão. Momentos de solidão são aqueles momentos que você não tem ninguém para conversar, você não tem ninguém para debater algo, você vai estar literalmente só, certo? E aí tem que se preparar para isso, porque esses momentos de solidão, pelo menos no início, são muito presentes, e aí tem que saber lidar com isso, porque isso pode trazer consequências, e essas consequências podem impactar na produtividade do trabalho. Então, assim, não só em casa, mas no trabalho também. Então, se você entra no trabalho, na empresa, dependendo da pessoa, se for uma pessoa um pouco mais tímida, ela vai levar um tempo, né, para poder fazer amizade com todo mundo, para fazer com colegas. Então, esses momentos como a hora do almoço, a hora do café da manhã, você vai estar só ali. As pessoas vão estar todas se confraternizando, fazendo um social, e você está ali mais acuada. E em casa também. Porque o trabalho termina às 6 você vai para casa e fica dormindo, dorme, acorda no outro dia, e esse momento de você dormir, acorda no outro dia, final de semana, feriado, você vai estar em casa. Ou vai estar, não sei, caminhando, explorando a cidade, mas só. Então a solidão é uma coisa que vai estar presente por muito tempo, pelo menos no início. Né? Depois que você vai passando o tempo, vai aprendendo a viver, você vai fazendo amizade com outras pessoas, a solidão passa a ser gerenciável. Por dois motivos. Primeiro, que você já se acostumou, e segundo, porque você consegue já dividir a solidão com outra pessoa. Então, a solidão passa a ser gerenciável. Mas o negócio é manter a cabeça ocupada o tempo todo, certo? Focar nos objetivos. Então, se você tem um objetivo, então tem que focar nesse objetivo e, né, atingir ele. Seja seguir uma carreira na área de desenvolvimento, virar um líder, seja aprimorar a comunicação em inglês, qualquer coisa. O que você traçou como objetivo, o foco é o objetivo. E o mais importante, mantenha-se conectado com a família. Nessas horas, a família é muito importante. A família que fica no Brasil, né? Eu falo. Hoje a gente consegue conversar com eles assim, pelo WhatsApp, parece que eles estão aqui no bairro do lado. Então, assim, tente se conectar com eles. Tem pessoas que, ao vir para a Europa, para os Estados Unidos, para outros países, se desconectam da família totalmente. Mas, assim, é estilo, né? Existem pessoas que são muito ligadas à família, tem pessoas que não são tão ligadas à família. Então, eu falo para aquelas que são ligadas à família, como eu, então, assim, mantenham-se conectados com a família. Eles são muito importantes nesse momento, porque são eles que vão dar força para poder continuar. Faça amizades, o máximo de amizade possível, com o vizinho, pessoal do trabalho, como eu já falei antes, né? Conecte-se com comunidades no Facebook, Twitter, faça alguma coisa, mas sempre esteja conversando, compartilhando alguma coisa com alguém. E aí, a última coisa que eu falo é, nos momentos de solidão, consuma coisas que tragam alegria ou aprendizado. Então, assim, momento de solidão, naquele inverno frio que escurece de 3h30 da tarde, assim, 4 horas da tarde parece que já é meia-noite, é escuro mesmo. Com menos 10 graus, frio, no meio do inverno, e você está sozinho ali, e você vai e bota alguma coisa que vai deixar você mais para baixo. Não. Tente consumir coisas que tragam alegria. Seja um filme, seja escutar música que deixa você mais, né, energizado. Tá rolando, desculpa, tá rolando um festival no centro da cidade, vá para o festival, saia, tá frio, mas vá, mas nunca deixe a solidão tomar conta, né? A solidão, ela vem de uma forma assim, muito forte, mas tem que expulsar isso de qualquer forma. E, né, também é um aprendizado. Então, se eu tenho um objetivo, eu preciso estudar, e a solidão está me atrapalhando, né, tem que dar um show solidão, e vou estudar, vou focar para poder atingir isso. Isso aí é uma coisa que, depende da pessoa, se ela não conseguir gerenciar isso bem, ela pode ter consequências. E aí é o caminho, né, de casa. Eu moro naquele último prédio ali, ó. Se eu vendo aqui esses prédios assim, lado esquerdo, lá no último prédio é onde eu moro hoje. Então tem essa linha aí de trem que está desativada, e eu descia na estação, aí eu pegava um atalho por essa linha aqui. Então isso foi acho que era 6h30 da tarde, eu acho, no verão. E essa foto ficou bem legal, porque demonstra realmente assim a solidão que eu caminhava, você tem o quê? 400 metros, eu acho, de linha de trem. E aí você não cruzava com ninguém. Então, assim, a solidão era uma coisa que fazia muito parte da minha vida no início, porque quando eu vim para cá, eu vim sozinho, né? E minha família veio depois. Meu filho e minha esposa vieram depois. Então, eu passei muito tempo sozinho aqui. Então, eu sei o quanto isso é ruim. E isso aqui é importante. Celebre as conquistas.
cada gol, cada objetivo que você atinge tem que ser celebrado, porque até aqui você já passou por muita coisa, né? Tudo aquilo que foi do início, até sair do país, entrou aqui, começou a trabalhar, viu um monte de coisa acontecendo, a sua cabeça assim, pipocando com ideias, com coisas novas, todo dia aprendendo uma coisa nova. Então, cada vez que você conquista alguma coisa, tem que ser celebrado. O que é alguma coisa que eu falo? Qualquer coisa, das menores possíveis às maiores. Então, sei lá, hoje eu consegui falar um hallo na língua que eu estou estudando em alemão. Cara, perfeito, vamos comemorar, vamos tomar cerveja. Para alguns, isso vai virar motivo para tomar cerveja todo dia, tá? Mas que seja, tem que comemorar, tem que conquistar aí, porque assim, cada conquista não deixa de ser uma conquista, por menor que ela seja. Então, assim, a vida não é só trabalho, tem que aproveitar tudo que o local oferece. Então, vindo para a Europa, para a cidade onde você vai trabalhar, a cidade oferece muita coisa legal, espaço verde, espaço para esporte, local sem violência, lugar limpo. Então, assim, tem que aproveitar tudo isso, porque você veio para trabalhar, mas você também veio para aproveitar, veio para viver, né? Então, assim, se você ficar só focado em trabalho, beleza, você vai atingir muito fácil os objetivos, mas a parte pessoal também, que é a cabeça, né, que é muito importante, vai ser afetada. Então, você tem que tentar conciliar as duas coisas. Registre tudo. Nunca deixe de registrar nada. Registre tudo, porque tudo isso você vai, no futuro, você vai estar rindo de tudo isso aqui. Você vai estar, né, passou por essas coisas todas, no futuro você vai estar rindo e comemorando. Isso aqui eu fiz, isso aqui aconteceu aqui, aconteceu ali. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu ia comer uma pizza, eu tirava foto. Eu vi um cachorro fazendo xixi assim, eu tirava uma foto. Eu registrei tudo. Então isso é legal porque você deixa um legado, né? Você mostra para sua família depois, mostra para o seu filho. Isso é muito legal. Compartilhe as conquistas com amigos e família. Conseguiu alguma coisa, compartilha com ele. Faça churrasco virtual pelo Google Meet. Tudo, conquista é conquista, não existe outro significado. E assim, celebra a conquista dos outros, isso aí é muito legal, porque cria o lance da colaboração, né? Se você viu um colega que conseguiu ter aquela conquista, vá celebrar com ele também. Então assim, meus amigos aqui estavam celebrando comigo nessa hora que a gente conseguiu atingir uma certa meta, de uma coisa que a gente estava trabalhando muito para atingir. Então assim, era um grupo, né? Meu time tinha 6 pessoas, mas outras pessoas se juntaram assim ao nosso time para poder comemorar, e foi super legal isso. E assim, seja social, dê valor ao coletivo, sempre, sempre, sempre. Não seja daquela pessoa que faz o seu, fechou, vai para casa. Não, celebre, seja social com as pessoas, seja colaborativo. Isso enriquece muito o aprendizado geral das coisas, né? Ser social é muito importante. E o social tem muito a ver com a colaboração, né? A colaboração, que é aquela coisa que você não faz só, você faz com alguém. Então, ninguém trabalha só. Por mais que você que seja daquela pessoa que gosta de trabalhar só, né? Geralmente um desenvolvedor é aquele cara muito focado, que fica codificando, mas em certo momento vai ter a interação com outra pessoa, com outros times. Então, ninguém trabalha só, né? Ensine os colegas. Se você sabe alguma coisa e outro colega não, ensina ele. Perceba que ele precisa de ajuda e vai ensinar ele. Não espere que ele peça ajuda. Você ter essa atitude, dessa proatividade de chegar lá e, cara, tá precisando de alguma ajuda aí, deixa eu te ajudar. Isso é legal, porque uma coisa importante que eu coloquei aqui, que acho que eu não sei, acho que eu criei essa frase, não li em lugar nenhum, que compartilhe tudo que sabe e ninguém irá tomar o seu lugar. Tem pessoas que acham literalmente o contrário, que se eu compartilhar tudo que eu sei, o cara ali vai saber tudo que eu sei e ele vai tomar meu lugar e eu vou ser demitido. Tem pessoas que pensam assim, mas é o contrário. Compartilhe tudo que você sabe, tudo, tudo. E ninguém vai tomar seu lugar. Por quê? Porque você vai ser aquele cara que é o cara-chave, você vai ser o oráculo, você vai ser aquele cara que retém informação e passa para as pessoas, porque não é todo mundo que tem esse dom de ensinar, esse dom sei lá, de ser tutor, né? de conseguir compartilhar informações. Tem gente que não tem habilidade para isso. E se você tiver, você tem uma coisa a mais que não é todo mundo que tem. Então, assim, ninguém vai tomar essa posição. E a colaboração não existe apenas dentro do trabalho, existe fora também. Eu falo isso na questão, sei lá, no seu bairro, na sua rua. Você tem um vizinho que aqui, por exemplo, os serviços, que no Brasil você tem os serviços que você paga menos, tá? A diarista, você tem uma diarista, que uma diarista é aquela pessoa que trabalha por hora e ganha aquele certo
aquele certo montante, mas é uma profissão que não é tão valorizada assim. Aqui é o contrário. Aqui, profissões como diarista, como eletricista, pintor, são profissões muito, muito valorizadas e a galera paga muito caro por isso. Então, não é todo mundo que tem aqui, por exemplo, grana para pagar um caminhão mudança para se mudar de um lugar para o outro. É muito caro. Então, o que a galera faz? A galera pede ajuda. Então, geralmente, quando você vê um vizinho se mudando, você diz, cara, eu te ajudo. E o cara vai ficar, assim, ele vai ser seu amigo pro resto da vida, só por conta dessa ação. E, assim, um exemplo disso são esses bombons aí. É um amigo, um colega, que nem trabalha, ele saiu da empresa, ele é russo, e aí ele estava lá aperreado com o negócio, eu percebi que ele estava aperreado, eu estava indo embora, e eu percebi que ele estava agoniado, fui lá, ofereci ajuda, sentei com ele, todo mundo foi embora, sentei com ele, ficamos até 9h30 da noite para resolver o problema. E esse cara, até hoje, ele me agradeceu muito, assim, ele me agradeceu muito mesmo. E até hoje ele fala nisso, ele me pinga no LinkedIn, ele curta as coisas que eu faço. Ficou realmente aquele laço de amizade. E esse bombons aí foi porque ele foi para a Rússia, trouxe, e toda vez que ele me vê, ele me dá alguma coisa, ele lembra de mim, né? E só por conta dessa ação. Essa colaboratividade funciona muito. E aqui eu acho que esse é o último, que é o mais importante para mim de tudo, tenha respeito e empatia com todos. Empatia e respeito sempre acima de tudo. Então, assim, primeiro de tudo, mais importante, cabeça aberta e sem preconceitos. Você, ao embarcar nessa viagem, você vai ter, como é que se diz, contato com pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes línguas, culturas, formas de pensar que você nem imagina, certo? E aí é que rola essa cabeça aberta. Esteja preparado para entender tudo. Coisas que aqui você tem no Brasil, eu nunca tive, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, não é um exemplo mais assim, correto, mas eu nunca conheci ninguém que era muçulmano. Nunca conheci um muçulmano e não sei como é que funciona, né, a cultura muçulmana e tal. E aí você só escuta a novela, vê os seriados, você fica... Aí o pessoal meio que cria aquele estereótipo. E assim, por conta disso, muitas pessoas criam preconceito. E quando chega a uma empresa como eu trabalho hoje, a metade do seu time é muçulmano, né? Tem uns que são egípcios, outros paquistaneses, outros indianos. E aí o pessoal tem a cultura deles. E se você não está aberto para entender o que eles fazem, sempre achar o que eles fazem é besteira, você vai criar um conflito. E para eles aquilo é muito importante. Então o fato de não comer uma certa comida, que para você é que besteira, o cara não come isso, qual o problema? Ele não come porque é da cultura deles, então tem que ser respeitado. Então você tem que respeitar muito, porque assim, respeito é uma coisa que tem que ser falado com muita entonação, porque realmente é importante. Muito cuidado a dar uma opinião. Se você acha, por exemplo, que comer isso aqui, não tem nada demais comer isso aqui, é uma comida simples, saborosa, e o cara não come, isso até falar assim, é frescura. Mas não é, para ele não é. Para ele é uma coisa que isso é importante, então você tem que respeitar isso. Da mesma forma que ele come coisas que você não come, então cadê o respeito? Né? Então, assim, o respeito tem que ser mútuo. Né? Aproveite para aprender línguas e culturas. Então, assim, é uma oportunidade como nunca para aprender línguas e culturas. Línguas nem tanto porque você tem que, né, fazer, assim, ninguém vai aprender um árabe assim de um dia para o outro, que é difícil. Mas cultura, sim. E aí que rola uma coisa legal, porque você consegue perceber que a nossa cultura, que muitas pessoas meio que eles ignoram, acham, não gostam, você vai ver que a nossa cultura é muito valorizada por eles. E aí que rola uma conexão fantástica, porque coisa que eu não dava valor, coisa que para mim é uma coisa assim, sei lá, futebol, não gosto de futebol, eu acho nossa comida muito ruim, nossos ritmos são muito ruins, e aí você vai encontrar o egípcio lá no seu time, o cara falou que é brasileiro, o cara lhe abraçou, começa a falar, ele conhecia tudo sobre o Brasil. Eu disse, caraca, velho, tem coisa que eu não sabia, esse cara sabe. E você vê que o quanto a gente meio que ignora, né, muita coisa legal. Um exemplo disso, um exemplo bem, só para fechar aqui, teve uma festa de final de ano da empresa. A empresa todo ano tem uma festa de final de ano, que as empresas, as regionais, as matrizes as regionais fazem uma festa isolada, mas esse ano foi um assim, a gente teve uma meta muito boa, alcançada, e aí o CEO mandou chamar todo mundo dos países para vir para cá, para a Alemanha, e fez uma mega festa com todos os funcionários de todos os escritórios. E foi uma festa com mais de 1.500 funcionários, porque a empresa tem mais de 1.000 funcionários, descontando a parte técnica, o pessoal de todos os departamentos. E aí teve palestras, aquela coisa toda, e no final teve a parte mais animada, que rolou bebida, comida, e teve um DJ.
O DJ não teve banda e o DJ ficou lá tocando hits, e ele tocou hits do mundo todo, porque a empresa tem mais de 70 nacionalidades. A empresa hoje, ela emprega pessoas de 70 diferentes países. E o DJ começou a tocar música desses países, começou a tocar os hits, né, da época, com os hits do pessoal do Egito, música em árabe, os hits do Paquistão, da Índia, e assim vai. E você via o grupinho, né? Eu não entendia nada que a música estava falando, porque estava em árabe, mas um hit bem legal, e o pessoal, né, os árabes, eles meio que criavam o grupinho ali, começaram a vibrar, porque tocou a música deles, e ficou aquela vibração assim meio que isolada. Quando tocou, foi um funk, eu não lembro qual foi o funk, quando foi a música do Brasil, que tocou um funk, a galera inteira começou a pular. Eu, caraca, bicho, eu não consegui entender. Eu disse, porra, essa galera conhece essa música? Eu fui perguntar, cara, essa música toca lá na minha cidade e tal. Foi quando eu fui perceber que a nossa cultura, ela é muito vasta e ela é muito conhecida lá fora. Só a gente não percebe isso. Então foi a partir daí que eu comecei a ter orgulho, né? Acho que a palavra assim, é ter orgulho de onde eu vim. Realmente assim, é uma coisa muito legal. E a gente tem que parar com essa síndrome de vira-lata, achar que o Brasil tem as piores coisas, tudo socateado. Não é, o Brasil tem tudo para ser um país, são os melhores países do mundo, né? Se não fosse muita coisa errada e ruim que a gente tem, mas se não fosse isso, era para ser um dos melhores lugares do mundo para viver, para trabalhar. E as pessoas são doidas para ir para o Brasil, são loucas para conhecer. Eu, quando eu abro o mapa do Brasil, mostro a Amazônia, eles ficam tudo, caraca, esse é a Amazônia, onde é que tu mora? Eu mostro Recife, Boa Viagem, onde eu morava ali, no centro. Eles ficavam, caraca, que negócio massa. Eles achavam, pô, eu não sabia que no Brasil tinha isso. E assim, eles ficam loucos por isso, né? E aí, isso vem do respeito, porque eles respeitaram a minha cultura da mesma forma que eu respeitei a cultura deles. Então, quando existe um certo respeito mútuo, tudo funciona de boa. E aí, essa foto foi no meu aniversário em 2018, e aí o pessoal comprou uns enfeites, comprou um bolo, botou na minha mesa, e cada um pegou um post-it, escreveu parabéns para você, assim, parabéns, em línguas diferentes. E eu contei aí, foram 24 línguas, então eu tenho esse post-it até hoje. Contei assim, esse é meu monitor, né, da minha mesa, e tem aí parabéns para você em 24 diferentes línguas. Então, isso é que é legal. Isso, assim, isso compensa qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade, né, que eu tive. Então, assim, hoje eu tenho amigos de 30 países diferentes. Isso aí é muito legal. Isso aí não tem nada que pague. E aí, assim, acho que terminei nessa parte aqui, que seria os passos para um processo mais leve. E aí eu concluo o seguinte, que uma carreira internacional é muito mais do que trabalhar em outro país e falar outra língua. É muito mais do que isso. Se você acha que carreira internacional é trabalhar em multinacionais, ter experiências com processos, trabalhar com softwares complexos, programar em linguagem de programação, não, isso aí você pode ter no Brasil, né? É falar outra língua? Não, se você se dedicar, fala outra língua também, estando no Brasil. Mas é muito mais do que isso. É desafio o tempo inteiro. É aprender, dar valor a pequenas coisas pequenininhas que a gente tinha na nossa casa e ninguém dava valor. Quando você perde isso, quando você está numa situação vulnerável e não tem mais aquilo, aí você consegue, caraca, eu não dava valor a isso. Hoje eu dava tudo para ter isso aqui comigo agora, né? Desde comida até quando você está doente, a sua mãe dando um remédio para você na sua boca, colocando, tirando temperatura. Tudo isso que eu tinha na minha, assim, acessível, e hoje eu não tenho mais. Então, assim, são essas horas que você para, reflete e vê o quanto eu tinha tudo e hoje eu não tenho nada, né? É de se orgulhar de onde veio. O exemplo aqui que eu falei da festa é um exemplo clássico que me deixou orgulhoso. Assim, eu bati no peito, porra, eu sou orgulhoso de, nessa hora, ser brasileiro, porque, porra, legal, gostei. Foi muito legal aquilo ali. E tudo, o pessoal, quando teve, só abrindo outro parênteses aqui, teve a festa da independência em 2018, então teve amigos portugueses que trabalhavam no time do lado, e a gente decidiu fazer uma festa de 7 de setembro. E aí a gente fez uma festa, churrasco, cerveja, refrigerante, e tava lá, a gente aqui do lado e os portugueses do outro. Eu tirando foto com os portugueses assim, e o pessoal começou a perguntar, o que tem a ver Portugal com o Brasil? Aí foi explicar a história, aí os caras começaram a entender, e foi muito legal essa união, o pessoal, a gente aqui, os portugueses lá não rola essa piada de português que a gente conta assim no Brasil, né? Essas piadinhas que o pessoal conta, né? Eu acho assim, são piadas que, beleza, a gente sempre contou, ninguém fez mal a ninguém, mas isso é depreciativo, isso é ruim, isso aí mancha a imagem de uma galera. Não existe ninguém burro. Então, assim,
Então, lá não tem isso, lá o respeito é literalmente uma coisa séria. Então, assim, faz com que você cresça psicologicamente, espiritualmente, é algo que a pessoa tem pensamentos diferentes e você percebe que a coisa mais valiosa que tem são os amigos e a família. E aqui eu só me despeço com algumas fotos, né, que eu coloquei aqui, eu não quero mais passar o tempo, eu acho que já estou muito no limite. Coisas boas, assim, a parte legal, né? Eu passei por tudo isso, mas isso aqui é a gratificação. No final, é segurança, beleza natural, inverno, neve, comida, experiências novas. E aqui é meu último slide, que é uma mensagem que eu deixo no final, que é tipo, acredite em você e você será imparável. E é uma foto, que era do local, que era ficar na varanda da empresa, que era o local que eu ia para poder, né, relaxar a mente e refletir em algumas coisas que aconteciam, como sempre acontecia. É isso, basicamente. Acho que eu não calculei muito bem o tempo, mas consegui fechar. Em... Não sei, Pablo, se extrapolou muito tempo aí. Rapaz, veja bem, eu tenho as perguntas para fazer aqui, vou compilar. Por exemplo, Camila Rocha, depois eu faço a avaliação, viu? Como professor, tem que fazer. Aí, Camila pergunta o seguinte: se esses aplicativos de idiomas, se eles ajudam, se vale a pena, porque muitos alunos nossos moram em cidades pequenas, que não tem uma cultura inglesa, que não tem onde estudar formalmente uma escola de idioma. Então, eu pergunto, vale a pena eu entrar no English e tal, isso e aquilo, um outro desse aí? O que é que você sugere? O que é que você acha? O que é que ela faz? Com certeza, qualquer coisa que ela utilize, qualquer coisa ajuda. Hoje ela tem acesso na palma da mão no celular a um material que eu não tive, que a gente não teve, né, na nossa época lá. A gente não tinha, então assim, tudo que ela puder utilizar vale muito a pena, tudo. Então, desde um vídeo do YouTube. A gente sugere aqui, Elisa, eu não sei se você fez isso aí, tal, que é a história de grupos que, por exemplo, um dia na semana bate papo em inglês. Sim. Então, agora tem essas facilidades, né, do Meet, etc., pode ser presencialmente ou não, e assim, meter a cara, né, não ter vergonha, para ir praticando mesmo e criando know-how, né, nesse sentido. Sim. Então, assim, aí veja bem, ela pergunta aqui se a oportunidade é mais para pessoas mais jovens ou se tem oportunidade para gente mais madura. E pegando uma pergunta do Nicolas, ele diz assim: tem preconceito com brasileiro? Que eu acho que mais ou menos você já respondeu, que aí depende de se entrosar, né? Tal, não tem esse lance, né? Sim. A parte de pessoas jovens ou não sei o que é aquela. Pessoas mais maduras, o que ela quer dizer. Mas, por exemplo, eu vim para cá com 39 anos. Assim, 39 anos já não é mais um boy, né? Então, assim, eu vim para cá com 39 anos. Então, assim, a empresa vai chamar alguém que, para ela, vai ser um cara que vai resolver o problema dela. Independente se ele tem 18 anos e é recém-formado ou um cara que tem 20 anos de experiência. Então, assim, não tem com relação a isso, não. Com relação ao preconceito, preconceito sempre teve, sempre vai existir. É uma pena, mas todo canto tem. Mas eu garanto a você que aqui desses quase 4 anos, eu nunca tive nenhum tipo de problema com preconceito. Eu acho pelo contrário, eu acho que no Brasil eu tive muito mais preconceito por ser nordestino do que aqui por ser brasileiro, para ser bem sincero. Aí o Nicolas pergunta também o seguinte: se é mais fácil trabalhar numa multinacional para poder sair, ser transferido e ir para o exterior? Não. Tem colegas aqui que trabalham em empresas, assim, não são multinacionais, são empresas locais, mas é porque a demanda de mão de obra aqui é muito baixa, então eles não conseguem contratar pessoas com velocidade, então é mais fácil ela pagar um pouco mais e trazer alguém de fora. Então aqui na minha rua mesmo, aqui tem amigos que trabalham em empresas, que assim, são empresas grandes, obviamente, tem mais de 200 funcionários, mas não são empresas multinacionais, são empresas locais. Então sempre acontece. Outros amigos também que foram para a Suécia, trabalham em startups, inclusive empresas que têm 2, 3 anos de vida. Né? Então não tem isso não. Obviamente a empresa multinacional é mais fácil, porque eles têm mais grana para bancar, tem mais vagas abertas, né? Mas não tem muito isso não. Davi Veríssimo pergunta aqui sobre a questão da adaptação, né? A mudança de bioma, clima, etc. Você mais ou menos já falou aí, né? A história de 3 horas da tarde escurecer, etc., de lidar com isso. Então tem que ter cabeça boa para se arrumar com isso aí, né? Isso, exatamente o que eu falei, né? A questão da solidão, a questão de procurar pessoas, e essa parte do clima é muito complicado, principalmente para quem vem do Nordeste, né? Tem aquela temperatura, aquela média assim, e é lá que bate menos 15 no inverno e bate 38 no verão. Então, assim, varia muito. Então, traz doenças, tem que se adaptar ao corpo, afeta também a cabeça psicologicamente. Mas, assim, tem que tentar procurar coisas que tem que mitigar
esses efeitos colaterais aí. Outra coisa em relação ao idioma, por exemplo, Wanderson pergunta aqui o seguinte: a questão de lidar com essas nacionalidades todas, e muitas vezes o sotaque não é bom, né? E às vezes interfere a questão do idioma raiz do indivíduo, que acaba interferindo no sotaque dele, né? E ele acha que é complicado lidar com isso aí, porque o inglês muitas vezes não é perfeito, né? Mas é como Isso. você disse, o importante é se comunicar, né? Sim, pode se comunicar, e eu vou dizer uma coisa a mais, tá? Recentemente eu mudei um pouco o meu conceito, e assim, sotaque não tem problema algum. A questão é você falar, a pessoa entender, e a pessoa falar e você entender. Inclusive, o sotaque é uma coisa legal que é sua marca, mostra que você não é daqui, você é de fora. Ele traz as suas raízes, está no seu sotaque. Então, eu acho, inclusive, que dependendo da pessoa, é até mais um charme, mas tem aquele sotaque ali no final. Eu gosto de sotaques. Aí tem outra pergunta aqui, o seguinte, que eu não sei se ficou claro, se você falou, mas essa é até minha. Você fez quantos processos para conseguir chegar nessa empresa aí? Você participou de quantos? Eu fiz no total, eu acho que 6. Sendo bem sincero, 6. De cara, as duas foram, né, de cara negativa, porque eu não tinha experiência e bati de frente assim, no final. Mas eu passei em 2, foi nessa, mas em outra, mas o processo não avançou por uma questão burocrática lá deles, né? Mas foram 6 no total. Podia ter sido menos, porque como eu trabalhava muito, eu não estava muito focado, eu não podia dar o luxo de perder o dia inteiro para ficar estudando, me preparando, né? Eu me preparava quando tinha tempo. Então isso também é importante, ter tempo para se preparar. Com relação à pandemia, como é que foi você conviver aí, assim, a questão do isolamento social, uso de máscara, esses cuidados todos, como é que foram? A pandemia aqui, o lockdown foi bem severo no início, severo ao ponto de você não poder botar o pé na rua, e se a polícia pegasse você na rua, você era multado na hora. Para poder ir para um canto tinha que ter um certo tipo... Eu não peguei essa época não, mas tinha que colocar uma permissão e tal, e o pessoal obedeceu. Então, assim, é nesse momento que os amigos e família é importante, né? Sempre estar com alguém, né, conectado o tempo todo, fazendo lives, assim, né? Eu fiz churrasco online aqui com meu pai, com os colegas do Brasil, abriu uma cerveja e ficava conversando. A gente se virava, né? Se virava. E o pessoal aqui seguia a risca mesmo o processo do lockdown. O Zé Augusto pergunta o seguinte: se ter formação diversa, ser engenheiro civil com TI, com formação mais, vamos dizer, diversificada, ajuda? Você entende assim ou é melhor estar mais focado? Cara, a empresa vai te avaliar no processo. Você pode ser formado em psicologia, mas no final do processo você dá um show no processo seletivo, você entra, entendeu? Obviamente, assim, mais ou menos, né? Porque para poder chegar aqui você tem que ter um visto de trabalho. E o visto de trabalho você tem que ter algumas coisas que a autoridade só vai emitir um visto se você tiver formado numa faculdade, essa faculdade tem que ser reconhecida. Então, existe um processo aí, se você se formar numa faculdade que não é reconhecida, por exemplo, o caldo engrossa um pouco. Mas, no geral, se você tem uma faculdade, é graduado, tem uma faculdade que é reconhecida, neles aqui existe uma tradução, né? Existe uma lista de faculdades reconhecidas, pelo menos aqui. E no processo seletivo você mostrou que você é capaz de trabalhar naquilo e eles gostaram de você, na forma como você se comunica, se expressa, tá valendo. Não tem limite, não. Certo. Tem uma outra pessoa aqui, amigo Python, pergunta como é o sistema de previdência. Você tem previdência privada aí? Você faz um pé de meio? Como é seu plano de aposentadoria? Tem. Depende da empresa. A empresa também tem um plano de previdência. Elas colocam, tipo, aquele como tem no Brasil, né? Tipo uma empresa privada. Você coloca uma grana, eles colocam uma grana em cima também tem isso. E tem empresas de seguro que fazem, sim. Você só normal. Aqui tem a Allianz aqui, por exemplo, que você vai lá, faz um plano de previdência, você contribui. Agora tem umas regrinhas, né? Tipo, você só pode começar a usufruir esse dinheiro depois de uma certa idade. Se você for para outro, se você tentar resgatar antes, eles abatem um valor. Tem plano para tudo. Igualzinho aí no Brasil, sem diferença alguma. Felipe Farias pergunta sobre a questão do ambiente para empreendedor aí na Alemanha, na Europa, de uma maneira geral. Tal. Como é que você enxerga aí? Você acha que é mais fácil do que no Brasil? Eu vou ser bem sincero com você, eu não sei dizer, porque eu não investiguei a fundo como é que são as facilidades para abrir um negócio aqui. Eu sei que tem oportunidades, sim, muitas oportunidades, porque, por incrível que pareça, o Brasil em algumas coisas é mais avançado, em termos de tipo tecnologia mesmo. Né? Eu acho que tem muita abertura para novos negócios aqui. Eu só não sei como é que é o processo. Uma coisa que eu sei, porque eu perguntei, é que para você abrir uma empresa aqui, você tem que ser um alemão ou
tem que ter um sócio alemão. Sócio alemão, certo, interessante. Outra coisa, tem uma pergunta aqui que ele diz o seguinte: o teu contrato, o teu visto é pelo período do teu contrato, é por tempo indeterminado, como é que é isso aí? Depende. Você, quando entra aqui, eu vou falar de Alemanha, tá? Porque eu não conheço nos outros países, mas aqui você ganha um visto de trabalho e o visto de trabalho está atrelado à sua empresa. Enquanto você estiver nessa empresa, você tem um visto de trabalho. Mas após 30 meses, se você tiver uma comprovação do nível A1 de alemão, você pode dar entrada ao visto permanente, residência permanente, que aí ele desatrela, né, o seu visto à empresa, e você pode, inclusive, ser empreendedor, um negócio que você prove que você tem grana para sobreviver. Como se fosse um tipo de cidadania, né, que você consegue depois desse tempo. Não é a cidadania mesmo, você consegue depois de 8 anos. Tem um processo de cidadania e você ganha um passaporte alemão. E aí, se você tem a permanência de... como se diz? Tem você pode permanecer aqui, tem a residência permanente, mas não pode fazer algumas coisas que o alemão faz, por exemplo, votar. Você não pode votar. E outras coisas também. Entendi. Uma coisa interessante. Eu deixei essa pergunta para o final, né? Encerramos aí as inscrições para as perguntas. A Gemiro Neto pergunta o seguinte: você pensa em voltar para o Brasil ou só depois de se aposentar? É uma pergunta difícil, né? Eu vou ser bem sincero contigo, tá? Bem sincero mesmo. Eu quero ficar aqui, assim, porque eu vim com um planejamento de criar minha família aqui. Meu filho está crescendo aqui, ele está tendo alemão como a primeira língua. Então, depois de um tempo, voltar para o Brasil vai ser complicado. Mas eu tenho uma vontade, sim, de voltar para o Brasil e poder contribuir com o Brasil. Eu queria, por exemplo, um dia, né, sei lá, pensando alto aqui, um dia, por exemplo, quando eu tiver com muita experiência, quando eu tiver perto de uma aposentadoria, mas eu não tenho grana, eu posso me manter, eu vou para o Brasil e quero poder fazer algo no Brasil, poder retribuir tudo que o Brasil me deu, poder retribuir depois, de alguma forma, eu não sei. O professor Cleiton, que é o nosso coordenador, pergunta sobre o assédio de recrutadores de outras empresas. Por exemplo, aí na Europa eles procuram, você sofre algum tipo de assédio? Como é que é esse processo, seus colegas? Você pode falar alguma coisa a respeito disso? Sim, claro. Cara, o assédio aqui é absurdo. Chegando aqui na Europa, a primeira coisa que você faz é ir no LinkedIn, na página do seu LinkedIn, trocar o endereço. No outro dia você já começa a receber mensagem de outras empresas para processo seletivo. Tem momentos aqui que eu recebo 10, uma semana, 3 num dia só. Hoje eu mesmo recebi uma de tarde. E aí é muito assédio, muito assédio. E aí você tem que entrar naquele controle da tentação, né? A empresa tem algum, vamos dizer, preconceito com relação a isso? Souber se você está participando e tal, como é que é isso aí, esse clima aí? Não, ninguém nunca me perguntou isso. A gente conversa, né? Assim, entre os amigos e tal. E eles falam, cara, eu recebi às vezes chega a ser descarado. Cara, eu recebi um recrutador aqui para a empresa tal. Então também, com a mensagem, a gente fica tirando onda. A mesma mensagem, fica descobrindo se é robô, se é gente mesmo. Mas a empresa em si não fica regulando, nem vigiando, não, sabe? Mas assim, eles sabem também os profissionais que têm e eles tentam o máximo manter essas pessoas, porque ele teve um investimento alto para trazer uma pessoa de fora para cá. Ele teve um investimento, a pessoa está lá produzindo para a empresa, eles querem manter a empresa de qualquer forma, então eles fazem de tudo para não perder funcionário. Mas o assédio realmente é muito alto. Entendi. Eu estou vendo aqui o seguinte, a sua palestra foi uma das mais procuradas, né? Esse bate-papo aqui foi o maior número de inscrições, talvez o maior. E assim, se a gente deixar, não para, né? Então, eu vou formalizar aqui o fim das inscrições para a pergunta e vou dizer o seguinte, quer dizer, eu vou agradecer a você pela disponibilidade, né, pela condição de brindar os nossos alunos com informações e a oportunidade de perguntar diretamente a um grande profissional, um grande ser humano, né? E quero parabenizar, porque, cara, você fez uma apresentação de alto nível. Entendeu? Você, inclusive, eu acho que está com uma perspectiva de ser coach de carreira internacional no futuro aí. Então, isso aí talvez você possa até ganhar mais, viu, do que como desenvolvedor. Então, de repente, pode ser aí uma ideia de empreender aí na Europa tal, para trabalhar com brasileiros e outros que queiram ir para aí, porque você deu um show, cara. Então, eu queria parabenizar, me sinto assim, muito honrado de ter feito o convite a você, né, pela nossa amizade antiga aí, de muitos anos, e assim, fico muito feliz de ver o homem, que eu conheci você, um garoto, né, chegou lá 17, 18 anos para fazer o curso, trazido pelas mãos do seu pai, né, depois trouxe seu irmão, que daqui a pouco vai estar conosco aí de 19 horas, e assim, fico feliz,
parabenizar, né? Dê um abraço aí no seu pai, na sua mãe, toda a família, porque eu estou aqui orgulhoso e emocionado pela apresentação que você fez e pelo homem profissional que você se transformou. Meus parabéns. Valeu. Aí, te abençoe. Obrigado. Muito feliz, muito grato. Obrigado, e assim, só tenho a agradecer mesmo. Essa coisa de coach, na verdade, pai, eu estou retribuindo tudo que eu tive e tudo que eu não tive, né? Porque tem muita gente que assim, que não tem nada e começa a replicar o que não teve. Funciona assim, né? Eu levei muita porrada, agora eu vou dar porrada nos outros. Não, comigo ao contrário. Sim. Eu levei muita porrada e agora estou fazendo isso para evitar que pessoas, né, levem porrada. E aí, tudo que eu fiz aqui, tudo que aconteceu comigo, que eu coloquei, nada aconteceu comigo, eu tive que aprender na hora, sim, on demand. E não tiveram pessoas que eu não tive esse privilégio de conversar com alguém, né, bem antes para me dar esses toques. Então, eu faço isso com o maior prazer com qualquer pessoa que tenha... Aqui mesmo, eu vejo pessoas que ficam me pingando, cara, eu quero fazer... E eu tento ajudar de alguma forma. Eu não tenho pretensão de ganhar dinheiro com isso, né? Pelo contrário, eu faço isso mesmo de coração. E agradecer... quem sabe quando tiver... Eu já estou com o cabelo branco aqui, mas é de estresse, tá? Não é de velhice, não. Ainda estou novo. Bom. E eu queria deixar o agradecimento aí para todo mundo que está assistindo. A sua mensagem para a galera que está assistindo. Você vai no alto nível de frequência dos meninos aqui. Eu vou deixar você encerrar aí. Passa sua mensagem para essa galera, para a meninada que está sonhando aí, está sendo seu colega, logo breve. Pronto. Primeira coisa, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo. Acho que meu pai está assistindo também, minha mãe está assistindo, meu irmão, todo mundo está assistindo. Quero dar um beijo para eles aí. Daqui a pouco eu ligo aí para a gente conversar. E para todo mundo que está assistindo aí, a galera que dá do IF, é o seguinte, cara, não se coloquem numa situação de limitação. Vocês são capazes de qualquer coisa. Se eu conseguir, vocês conseguem. Não tem nada de especial em mim que me fez estar aqui, né? Pelo contrário, eu tive muita coisa que me atrapalhou para estar nesse processo, mas eu consegui. E tenho amigos também que, numa situação pior do que a minha, também conseguiram. Então, se a gente conseguir, vocês também conseguem. Acreditem em vocês, acreditem nas suas capacidades, que o céu é o limite. Não tem limite para nada, não. Só se baixa querer. Tente a quantidade de vezes que for necessário. Mas tente até conseguir. Essa é a mensagem que eu faço. É isso. Amigo, fica com Deus. Obrigado. Valeu, pai. Um abraço aí. Valeu, galera. Alto nível. Parabéns. Valeu. Tchau. Abraço aí, pessoal. Falou.